Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem você pensa que é? Quem você pensa que Quem é? é você? Quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Fala aí, pessoas! Eu sou o Ricardo e esse é mais um episódio do Quem Você Pensa Que É podcast. Um podcast de personalidade e que supostamente tem inclinações filosóficas. Olha a cara de pau desse pessoal. Agora imagina só se o Cortella, medíocre, o Clóvis de Barros... Felizmente eu não ando armado. Ouve uma parada dessa. Não, peraí um pouquinho. Já deu dessa vinheta, né, pessoal? Ah, muito grande. Sempre a mesma coisa. E a meia dúzia de gato pingado que sempre acompanha o Quem Você Pensa Que É podcast já conseguiu entender qual é a nossa proposta, não é não? Então, vamos logo pro que interessa? Quem você pensa que é? Será que você realmente é quem você pensa que é? Meu Deus, Ricardo! Bora descobrir? E hoje eu vou ter a alegria de trocar uma ideia com aquela que eu acho que é uma das melhores descobertas do, entre aspas, recente aplicativo Threads, né? O pessoal do Instagram soltou na época que tava rolando aquela treta com o Twitter de cancela, não cancela, né? Meio que soltou pra competir. E a gente meio que foi todo mundo no embalo, saiu todo mundo assinando, entrando e para conhecer, né? Eu aprendi a gostar mais do Threads do que do Blue Sky, porque eu acho que ali é diferente do... O Twitter, ele virou um negócio muito bagunçado, misturando foto com link, com vídeo, com tudo, e parece, a impressão que eu tenho do Threads é que o pessoal tá bem inclinado para os textos ali, né? O pessoal que curte mesmo escrever se encontrou lá, né? E como eu falei, uma das melhores surpresas que eu tive foi encontrar o perfil da Anne Chavo, com os textos maravilhosos dela, né? E a gente vai trocar uma ideia hoje. Fala oi pro pessoal, Anne. Oi. Gente, eu nunca participei de um podcast, então eu tô bem sem saber o que dizer. Eu só tô muito honrada e muito feliz com o convite. Obrigada. A humildade da pessoa, olha isso. Ô, Anne, aqui no Quem Você Pensa Que É, a gente criou um hábitozinho de 2 perguntinhas que servem pra gente dar um start na conversa, né? Ela dá uma engatilhada na nossa conversa e serve para conhecer um pouco mais da Anne. Talvez uma coisa que normalmente as pessoas não saibam sobre você, né? É uma pergunta tranquila, não precisa ficar com medo nem nada. Às vezes quando eu falo isso tem um pessoal que fica meio assim, nossa, vão perguntar o que de mim aqui, né? Mas é tranquilo. E eu recentemente mudei, inclusive, porque eu fazia as mesmas 2 perguntas desde que eu comecei e eu achei que estava meio que no momento de dar uma renovada, né? Então eu creio que só você pode responder essas 2, me parece ser bem pessoais, mas bem simples também, né? Eu queria saber primeiro uma coisa que você sabe que você é assumidamente ruim naquilo, sabe? Aquela coisa que você fala, meu, isso aqui definitivamente não é pra mim, sabe? Nossa, eu tenho uma lista gigantesca de coisas que eu sou. Eu tô até com dificuldade de escolher o que eu sou pior. Caramba. Ah, mas acho que é normal, eu também tenho uma que... Eu vou sair soltando um item por episódio pra ficar menos pior, entendeu? Não, eu sou péssima. Na verdade, inclusive, e até recentemente, vou acabar escrevendo sobre isso em algum momento, eu descobri que eu tenho um problema chamado dispraxia.
né, tipo, eu cheguei pra minha terapeuta e falei que eu achava que eu tinha algum problema, porque eu sou muito estabanada. Num nível, assim, que não é normal. Eu esbarro em tudo que você... Tipo, às vezes eu tô caminhando na rua, olhando pra frente, e eu consigo bater parte do meu corpo em alguma coisa. E aí eu falei pra ela que eu sou piada, assim, entre os meus amigos, porque eu consigo tropeçar no meu próprio pé e coisas assim. E aí ela perguntou se eu nunca cheguei a fazer algum exame, algum acompanhamento, porque isso é um problema neurológico, né? E aí eu descobri que existe uma condição chamada dispraxia. Aí eu tive que fazer investigação com neuro, que justamente eu tenho problema de percepção espacial, eu tenho problema. Tipo, então, por exemplo, eu vou tomar água, às vezes eu acabo me babando toda. Eu achava que isso era porque eu era uma pessoa estabanada, e na real isso é um problema. Quer dizer, problema não, né? Tipo, é uma condição, e aí você faz um acompanhamento, um tratamento, tudo. E eu achei muito, tipo, uou, porque é algo que ela falou, a minha terapeuta comentou comigo que muita gente tem, e muita gente não sabe, e que tem essa percepção, tipo, eu sou só uma pessoa que tropeça, que vive se batendo, que vive se machucando, mas na real pode ter aí uma condição neurológica por trás disso. E acho que a coisa que eu sou pior é isso, eu sou pior em percepção espacial, eu consigo bater em absolutamente tudo. Cara, e é legal você saber, não é? Sim. Eu falo porque, assim, eu tenho TDAH, né? E tem também, né, faz parte do TDAH essa dificuldade de visoespacial, né, que chamam, né? Então é muito comum também no TDAH ter uma galera estabanadaça do tipo, tropeça no próprio pé. O meu filho também é TDAH e ele, cara, não tem um dia que ele não se bate nas paredes de casa aqui, é a parede da nossa casa, tá ligado? Ele consegue se bater todo dia, né? Se arranhar e tal. Eu compreendo a dor dele. Eu entendo. E é pior, assim, acho que o pior é quando você vai dirigir. Tipo, eu já desisti de dirigir, né? Eu até brinco com meu marido que ele é meu motorista, meu chofer, porque tenho pavor de direção, porque eu sempre acho que qualquer carro do meu lado vai bater em mim. Pra mim, o carro tá em cima de mim, ele não tá... E aí eu tenho medo, porque eu sempre penso que eu vou jogar o carro pro lado. Porque, tipo, o carro tá vindo aqui. Aí eu fico pensando, eu vou girar o volante. De susto, Caramba. Sabe? Então, assim, sempre foi piada até jogando jogo de corrida. Eu amo jogo de corrida, mas eu não consigo correr. Eu passo o jogo inteiro batendo nas paredes. Essa é a história da minha vida com jogos de corrida. Nossa, aí é tenso, viu? Na verdade, assim, eu tenho uma dificuldade andando, assim, eu acho que é até imperceptível que você vai dando aquelas inclinadas enquanto tá andando, assim, é quando você vê, esbarrou no ombro, né, de outra pessoa e tal, mas dirigir eu dirijo de boa, consigo normal, e eu não sou, acho que o meu guri é mais do que eu nesse sentido, né? Agora, uma coisa que faz parte no TDAH, não sei se no seu é uma confusão tipo de geolocalização, sabe? Tipo, eu sou horrível, aí que eu falei, eu vou soltar uma coisa que eu sou horrível por episódio, né? De hoje vai ser essa, então. Eu sou horrível em me encontrar, sabe? Indo para algum lugar que eu nunca fui, sabe? Mesmo com o GPS, eu consigo com o GPS... me falando, entre em 200 metros, eu consigo entrar antes ou depois, tranquilamente, sabe? E aí é aquele negócio, quando você entra, tem um processo do celular recalcular, sabe? Se demorar esse processo, cara, eu já vou entrar num looping que eu vou pegar umas 5 ruas erradas, pelo menos, sabe? De repente foi parar lá na praia. Desse naipe. Não, tipo, eu tenho essa dificuldade de geolocalização, só que, tipo assim, não é nem em lugares que eu não conheço, é lugares que eu conheço, às vezes eu tenho esse problema. É bizarro. É até uma situação que aconteceu muitos anos atrás, eu não conseguia sair de dentro do metrô. Eu tava na Estação Paraíso do metrô em São Paulo, e eu não sei por que eu não conseguia sair. Tipo, eu tava entrando em pânico, que eu não conseguia achar a saída. E aí, tipo, eu li as placas, eu não sei explicar, mas, tipo...
né, depois, agora que eu tô lendo mais sobre dispraxia, faz bastante sentido, porque é como se, tipo, meu cérebro manda uma informação e o meu corpo não consegue, tipo, seguir essa informação. Tipo, então ele tá lendo ali que é a saída, eu vou pro sentido oposto, por exemplo. E aí eu não conseguia sair. Aí um dos meus amigos na época era SMS, porque não tinha WhatsApp nessa época. Aí eu falei pra ele, Davi, eu preciso de ajuda. Eu não consigo sair da estação. E ele falou, você é louca, não é possível isso, Anne. E eu, tipo, é sério, eu não consigo sair da estação. Aí ele pagou uma passagem pra entrar no metrô pra me tirar do metrô. Foi muito... E aí, enfim, tipo, eu até hoje, assim, tanto é que as estações que eu costumo passar do metrô, eu faço sempre o mesmo caminho. Ela pode ter outra saída, mas eu vou fazer sempre o mesmo caminho pra não acontecer isso de novo. Tipo, pra eu não ter que achar o local e me perder. Tipo, desse nível. E aí, por isso que eu falei, tipo, eu falei pra minha terapeuta, eu acho que eu sou um personagem de desenho animado, daquele bem burrinho, sabe? Porque pra mim era isso. E daí ela falou, não, tipo, tem alguma explicação nisso. Tipo, não é comum. E, enfim. Uhum. Vamos pra segunda, então? A segunda, basicamente, é o contrário da primeira. Eu queria saber se tem uma coisa que você sabe dizer que isso aqui eu me garanto muito. Aqui eu tô na minha área, sabe? Aqui eu sou bom mesmo. Caramba. Agora você me pegou. Tô louco, pô. Não é possível. A pessoa da autoestima baixa, né? Tipo, não. Não é? Então tô vendo. Sou boa em autodepreciação. Olha aí, ó. Não sei, eu acho que uma habilidade que sempre foi muito... Não sei se tem que ser uma habilidade aprendida ou uma habilidade inata, assim. Tipo, Não, tanto faz. eu acho que comunicação é uma coisa que eu sempre tive muita facilidade. Então, tipo, apesar de ser essa pessoa estabanada, por outro lado, eu consigo me virar muito bem em qualquer situação social. Então, tipo, desde criança, a minha mãe tinha até um álbum de fotos em que eram fotos minhas com estranhos. Porque nós íamos em passeios, em qualquer lugar eu sumia, muito porque eu me perdia. Então, tipo, eram os anos 90, né? A vida era bem diferente. Bem diferente. Eu me perdia e quando ela ia ver, eu já tava, tipo, super conversando e interagindo com as pessoas. Já conhecia todo mundo, já sabia o nome de todo mundo. E aí eu tinha várias fotos de infância, assim, com gente desconhecida e aleatória, que eu fiz amizade. Então a vida inteira foi muito assim, de tipo, sair e tanto é que até hoje, né, pode até parecer estranho, mas eu gosto muito de sair sozinha. Então eu gosto de... até pra coisas que geralmente as pessoas fazem em dupla, tipo ir no cinema, ir jantar, eu gosto muito de sair sozinha, porque nesse processo de sair sozinha eu sempre acabo fazendo amizade com as pessoas, aleatoriamente. Caramba, meu. Eu acho isso divertido porque me ajuda a criar histórias. Tipo, a ouvir e aprender histórias. E isso foi muito assim. Tanto é que essa questão de crônicas era muito assim da infância, de ler muitos livros de crônica, porque era a única coisa que tinha lá em casa pra ler. E também porque durante a faculdade de rádio e TV, durante as aulas de roteiro, eu nunca me esqueci de um livro chamado Manual de Televisão, em que ele falava sobre a importância de você ouvir as histórias das pessoas pra você ter ideias. Então, o tempo inteiro eu fico captando, opa, o que essa pessoa... Não que eu seja fofoqueira, mas já sendo, né? Fica aqui, tipo, o que essa pessoa tá falando na fila aqui do lado? O que essa pessoa tá conversando? Tipo, entro no Uber, eu devo ser a passageira mais odiada do Uber, porque eu vou investigando a pessoa que tá ali dentro, quero saber o que essa pessoa faz, o que ela ama, o que ela gosta, e eu vou meio que arrancando isso das pessoas e transformando isso em histórias, sabe? Tipo... Eu preciso te dizer que isso é uma baita habilidade, viu? Porque, cara, pra mim isso é um terror. Sério, eu gosto de sair sozinho também, mas na verdade é porque eu gosto de fazer as coisas no meu tempo. E aí, de repente, sair com outra pessoa significa você ter em mente o tempo dela das coisas, né? Então, se eu sair sozinha é porque eu quero andar muito, eu quero parar muito nos lugares pra ver o que eu quero sem pressa, tá ligado? Mas assim, falar pra você que eu vou arrumar amigo na rua, saindo sozinho, meu, nada mais longe disso pra mim, tá ligado?
Nossa, essa parte do tempo eu também super te entendo. Eu gosto muito de fazer tudo no meu tempo. Então, até às vezes, porque bate aquele desânimo, tipo, quero ir no centro de São Paulo. Perdi a vontade, acordei sem vontade, não vou. Se eu combinei com alguém, eu tenho que, tipo, falar pra pessoa. Então eu gosto muito dessa liberdade também. Tipo, eu te entendo muito nessa questão do tempo. Mas essa coisa de sair falando com as pessoas, às vezes eu até tenho que me policiar e eu me sinto mal às vezes, porque eu sinto que eu tô incomodando, que eu tô sendo inconveniente. Até cheguei a escrever um threads uma vez falando sobre esse outro lado da pessoa que é extrovertida, que muitas vezes a gente é sem noção. Então a gente fala tanto e é tão comunicativo que chega uma hora que bate um sininho na nossa cabeça e fala, caramba, eu tô falando demais. Eu tô dominando demais a conversa, deixa eu parar de falar. E aí você se sente a pior pessoa do mundo. É muito ruim. É um meme, né? Não sei se você já viu. Eu vi em inglês, eu acho que eu vi em português também, mas era um que falava assim, todo mundo fala pro introvertido se soltar mais e falar mais. Por que ninguém fala pro extrovertido só calar a boca, mano? Você sabe? Eu acho que até eu compartilhei isso. Mas é muito isso. E eu super, sabe, eu às vezes vejo que tem uma rixa, né? Extrovertido, introvertido. Mas eu super entendo o lado de quem é introvertido em relação a como as pessoas extrovertidas às vezes são chatas. Porque eu mesmo tenho muita paciência com gente extrovertida. Sendo uma pessoa extrovertida, né? E são coisas que eu fui aprendendo a lidar e parar e modificar. Tem uma menina no Threads que eu gosto de acompanhar, que ela também tem um podcast, e o podcast dela é sobre ser uma pessoa introvertida. E eu tenho aprendido muito, assim, com o conteúdo dela e me policiado e... A Giliane? Eu não lembro. Levemente introvertida? Esse mesmo. Ela já falou aqui comigo. Tem um episódio com ela. Eu tenho. Eu tenho aprendido muito lendo e acompanhando os conteúdos dela, porque, que nem, por exemplo, meu marido é uma pessoa super introvertido e introspectivo, sabe? É o total oposto de mim. Então eu sou a pessoa que eu gosto de dar festas, eu gosto de receber pessoas em casa, eu gosto de visita surpresa, sabe? Tipo, umas coisas muito aleatórias, assim, tipo, as pessoas detestam visita surpresa. E eu acho incrível, eu adoro que alguém, vem te ver, amo. E o oposto, assim, eu particularmente não gosto que as pessoas combinem coisas comigo, porque eu fico aflita delas me dizerem, tipo assim, a gente vai quinta na sua casa. Até quinta eu vou ficar super nervosa. Tipo, pensando, caramba, eu tenho que comprar alguma coisa, pra servir, tenho que organizar isso, eu fico paranoica, assim. Então eu prefiro que as pessoas me visitem aleatoriamente, me peguem, assim, surpresa, e eu gosto muito, assim, tipo, lido numa boa com isso. E o seu marido do lado, ele não fica meio, tipo, caraca, meio perdido, não? Acostumou? Como é que é? Eu acho que ele acostumou, né? E até o nosso primeiro encontro, não, acho que o terceiro encontro, algo assim, eu via que ele ficava muito quietinho, e aí eu perguntei pra ele, tipo, você não é muito de falar, né? Aí ele olhou pra mim e falou assim, é que você não cala a boca. Eu me senti péssima, eu falei assim, mas não te incomoda isso, né? Tipo, desculpa, né? Eu falei, perdão, eu sei que eu tenho que controlar isso e tal. Eu falei das visitas, sabe? Chegar alguém do nada pra te ver, ele não fica meio assim, putz. Não, de não. boa pra ele também? Super de boa. É que assim, na real, a gente tem esse acordo de, tipo, a gente não força um ao outro a ser diferente. Então, a gente respeita super o espaço um do outro. Então, ele quer ficar, tipo, eu recebo pessoas, e ele quer ficar no escritório dele jogando, lendo. Ele é muito, tipo, de assistir anime e jogar. Ele faz muito isso. Nossa, meu truto, hein? Já então... gostei. Então, tipo, ele fica isolado lá no cantinho dele, aí ele vem, oi, tudo bem, cumprimenta as pessoas, depois fica na dele. Às vezes ele tá mais, como diz, a bateria social dele tá mais carregada, daí ele vem, conversa, interage. Então eu não fico, sabe, puxando ele, tipo, você tem que estar aqui, você tem que... Porque eu entendo que são energias diferentes, né? E a mesma coisa, a gente tem essa visão pra lazer e diversão, tudo. Então, eu gosto muito de ir em shows, e ele já não gosta de tumulto, de barulho, ele tem bastante sensibilidade à luz e tal. Agora a gente tá, por exemplo, investigando se ele tem autismo, né? Por algumas coisas que a gente percebeu, lendo um pouco mais sobre o autismo em adultos, talvez tenha algo disso. Mas ele tem muita sensibilidade a som alto e barulho, e ele não gosta de ter muitas pessoas perto, muvuca, e eu sou a pessoa, tipo... Adoro em show, adoro em festival. Eu fui no Rock in Rio
sozinha, assim, e muita gente fica, como assim? Tipo, você foi sozinha e tal. Mas é isso, é confiança e respeitar o espaço de cada um. É o nosso jeito de ser, sabe? Então, e é duas pessoas completamente opostas. Você falou que escreveu. Eu acho que eu li esse texto que você escreveu sobre a desvantagem do extrovertido também, né? Eu ia falar que uma das vantagens é que tem esse lance de complementar o introspectivo muitas vezes, né? E aí serve até como uma ajuda em alguns sentidos, né? Da pessoa, dependendo do nível de introversão da pessoa conseguir mais, eu acho que, tipo, se expressar mais, né? Eu lembro que eu troquei ideia aqui com o André do Pós-Jovem e a gente falou em determinado momento sobre esse negócio também de eu ser mega tímido, né? E melhorou bastante com o tempo e tal, mas assim, a parte da infância e adolescência, pelo amor de Deus, cara, eu era travado, sabe? Tímido do tipo travado mesmo, né? E ele falou que ele era o cara que não tinha nenhum problema com isso, né, que era o extrovertido igual você, assim, mesmo naipe, e que ele tinha alguns amigos que chamavam ele para alguns rolês exatamente para ser o cara que ia movimentar o rolê, sabe? Ia ter que falar se precisasse falar com alguém era ele, sabe? O cara que ia fazer acontecer o rolê, né? Então, nesse sentido, tem uma vantagem, né, de ter um extrovertido por perto também, né? Sabe que, tipo, minha melhor amiga, ela é uma pessoa introvertida e ela é bastante tímida, né? E aí ela me mandou um meme uma vez, acho que eu não sei se tem ele em português também, essa coisa do meme inglês e português, a gente se confunde, né? Mas ela me mandou um meme uma vez que dizia assim, como que o introvertido faz amigos? Eles acham o extrovertido, eles são adotados pelo extrovertido e o extrovertido apresenta eles para as pessoas. E a vida inteira, eu e ela, a gente foi assim. Inclusive, a gente tinha até meio que um combinado, porque justamente essa coisa de ser muito... De não ter essa... Eu brinco às vezes que é falta de noção da minha parte mesmo. Porque quando eu vejo, eu já falei, já acabei até me metendo em confusão. E às vezes a minha amiga, tipo, ela tinha esse receio de dizer não, de colocar certos limites no espaço dela por conta dessa timidez excessiva. E aí a gente tinha um código, assim, de se olhar, que ela meio, tipo, me socorre. E eu ia lá e, tipo, tirava ela daquele meio, daquela situação em que ela tava se sentindo desconfortável. Então, a gente tem essa... E aqui, na minha casa, com meu marido, é meio que resolver problemas. Então, tipo assim, às vezes quando tem que ligar pra alguma coisa burocrática, resolver algum problema que vai envolver falar com outras pessoas, aí ele fala, pronto, liga lá você. Fala você, resolve ali. Ele teve um problema com o modem uma vez que ele comprou na internet, que ele... E aí deu problema, esse aparelho não tava funcionando, aí ele pegou, ligou pra assistência e colocou o celular, tipo, no meu ouvido e falou assim, quebra o barraco com eles aqui, por favor. Ela que não tá funcionando. Porque eu tenho essa coisa de ser muito desenvolta pra falar. E aí, mesmo o contrário acontece. Eu falo pra ele, se você perceber que eu tô, tipo, me passando, você me dá esse toque. Pra eu não ficar também. Porque, na verdade, a gente não tem... Parece, né, que o extrovertido... Não vou falar de todos, né? Porque tem gente que quer ser a estrelinha, a atenção toda do universo pra ela. Mas eu acho, né, na minha percepção, que muitas vezes a pessoa extrovertida, ela é só sem noção mesmo, do tanto que ela tá falando. Então, eu peço pro meu marido, se você perceber que eu tô falando demais, me dá um toque pra eu parar, porque eu tenho que aprender a dar espaço, ouvir as pessoas, respeitar e tal. E às vezes eu só tô falando. E quando eu vejo, tipo, nossa, contei até... Teve um aniversário meu, que eu passei acho que uns 40 minutos dando uma palestra, praticamente, falando pros convidados. Caramba! E aí depois eu pensei, gente, por que eu tô falando da ração do meu gato, sabe? Tipo, o assunto foi indo tão longe, que de repente eu nem lembro que eu tava respondendo de tão longe que eu viajei. E aí eu tenho que dar aquelas travadas, assim. Os pontos positivos e negativos, né? Tudo tem, acho que... Isso. Nada é 100% bom e nada é 100% ruim. Pode crer. Tem várias maneiras de olhar, né, uma situação, né? Anne, você tinha falado que ouviu alguns episódios, né? Acho que você entendeu um pouco da proposta aqui do Quem Você Pensa Que É, né? Que a gente tenta entender
É claro que, assim, é uma pergunta que é sem resposta definitiva e assim, é só pelo exercício de conhecer experiências mesmo, né? Porque personalidade, ela tem N motivos para ser formada do jeito que ela é, né? Que vai desde o cultural, né? Desde do que você conviveu, né? Do que te influenciou, a infância e tal, pessoas, né? Aí vai escola, amigos, tudo, né? Aí tem até a parte científica também da coisa, que acho que tem uma parte da personalidade que ela vem já dentro de você pelo DNA, genética da tua família e tal, né? Mas aí eu faço esse exercício de conhecer experiências, né? De entender a formação da personalidade de cada um que eu troco ideia aqui. Então eu quero saber da tua história, né? Nesse sentido, eu fiz uma introdução muito grande, mas é que assim, eu me amarrei muito no estilo das suas crônicas e tal, né? Me fez lembrar de N coisas, igual o podcast que eu citei, da Natália e tal, né? Eu queria entender com você, tem duas coisas, na verdade. Eu quero saber onde que começa esse teu interesse em expressar essas histórias que você foi coletando, e as suas mesmo, tal, né? E em segundo, sabe, pra mim tem uma questão aí eu acho que eu diria autoconhecimento, que é você conseguir extrair dessas experiências que para a maioria das pessoas ia ser só mais um dia, igual tem um texto que você falou sobre a mãe na fila do mercado lá, né, que a criança tava causando e tal, né. Cara, é muito provável que a maioria das pessoas que estivessem numa fila só ia ficar puto da vida e não ia tirar nada daquilo, sabe? Não ia ter uma história pra você falar assim, tem uma mensagem aqui nisso que aconteceu, né? Eu acho que tem um lance de percepção aí, talvez, de você conseguir observar diferente, sei lá. Aí eu queria ver com você isso, sobre onde começa esse seu interesse e se você tem claro pra você essa ideia do jeito que você consegue olhar as histórias do dia a dia e pegar a partir daquilo o que você escreve pro pessoal. Olha, eu te digo que foi, na verdade, uma surpresa, que tudo que rolou no Threads, porque assim, até acho que eu postei ontem sobre isso, falando que eu cheguei no Threads, eu tinha, 8 seguidores, aí eu pensei, ninguém me conhece aqui, quer dizer, ninguém me acompanha aqui, vou postar, porque foi a mesma coisa que aconteceu comigo no TikTok, eu comecei a postar porque não tinha nenhum seguidor, então, sabe aquela sensação, não tem ninguém me vendo? Então eu vou começar a falar. Então no Threads foi meio que esse caminho que me despertou a escrever essas crônicas, e eu queria contar essas histórias da minha vida, histórias dos meus amigos, experiências de trabalho e tudo, dividir esses aprendizados nesse processo. Mas esse gosto por escrever crônicas, ele vem, da escola mesmo, da infância, de ler muito livro de crônica, foi um dos primeiros livros que eu ganhei foram de crônicas, então eu sempre gostei dessa narrativa de você pegar situações do cotidiano e você conseguir colocar ali uma mensagem para dividir com as pessoas. E eu gosto de poder misturar isso com esses aprendizados também de vida. Então, às vezes, eu pego uma coisa que hoje eu penso, que hoje eu enxergo e vejo daquela forma, e aí eu vou buscando na memória uma situação que me ocorreu, que aconteceu com alguma pessoa que eu conheço. Então eu tenho muito isso de, quando eu conto em primeira pessoa, e é algo que, sempre me perguntam, em todo post tem um comentário assim, essa história é real? É você mesmo? Isso aconteceu mesmo? E aí, inclusive, até cheguei a escrever um trabalho sobre isso na faculdade, sobre, me sentir um personagem de seriado americano bem aleatório, porque acontece tanta coisa estranha na minha vida, e eu acho que isso tem muito a ver com esse livro sobre escrever para televisão, que despertou essa visão em mim também, de prestar atenção no dia a dia acontecendo, porque são coisas que eu acho que, assim, todo mundo vive momentos fascinantes, todo mundo passa por histórias muito únicas, muito específicas, só que a gente tá tão no piloto automático, a gente tá tão só vivendo, que a gente não para pra sentir aquele momento, né? E, assim, que nem um dos primeiros vídeos que eu postei no TikTok, que viralizou
Viralizou é exagero, né? Tipo, mas que eu tive mais visualizações e interações foi contando de uma conversa que eu ouvi na fila do caixa. De tipo, 2 mulheres estavam conversando e uma delas falou que não queria comprar nada. Tipo, ela gostou de uma blusa. A blusa não tinha. Tava cara na loja, e aí a outra falou pra ela comprar na Shein. E aí ela falou que não compra nada da China, porque ela não quer que ninguém da China descubra onde ela mora. E eu ouvi aquilo e eu caí na gargalhada, porque... E aí eu catei o celular e eu fingi que eu tava falando com alguém e comecei a zoar a mulher nessa ligação, que eu precisava ter alguém pra interagir comigo. Pra poder falar assim, amiga, você não sabe quem tá aqui do meu lado. Lourdes, do Sacomã. A China inteira está em estado de alerta pra descobrir onde ela mora. Porque... Mano. E aí a amiga dela não se conteve e começou a dar risada. A moça do caixa começou a dar risada. E sabe, são coisas que todo mundo pode viver e todo mundo pode ter esses momentos no dia a dia. Só que aquela coisa, às vezes a gente tá tão... Cheguei no mercado, comprei minhas coisas, paguei e fui embora. E não observa o mundo acontecendo, né? Então, é 1 segundo que você para pra prestar atenção numa coisa que outra, e meio que aquilo vai transformando a forma como você interpreta as coisas, entende as coisas, que nem uma situação que me marcou muito foi um dia em que eu tava muito... Eu escrevi isso no Threads também, que eu tava revoltada no dia porque eu queria uma estante pra pôr no meu quarto, e eu era estudante, assim... que trabalhava quer dizer, que estudava e tentava trabalhar para conseguir me manter, porque tipo, foi uma época muito difícil da minha vida, financeiramente falando, na época da faculdade. Quando eu fui fazer cinema, eu mudei de estado, então meus pais não podiam me ajudar, o curso era integral, enfim, perrengues. E aí eu tava frustrada, porque eu tinha juntado um dinheiro que eu queria uma estante para colocar meus materiais de estudo, e aí... Quando eu cheguei na loja, era uma loja que estava fechando, eles estavam se desfazendo do estoque, não tinha mais a estante, uma pessoa só comprou todas as estantes, e eu tava com raiva da pessoa que comprou todas as estantes. Eu estava lá escondendo sem na vida. E aí essa loja tava botando caixas de papelão na rua, de repente passou aquele pessoal que faz reciclagem, e a mulher veio, tipo, disparada no meio dos carros, tudo, e é um tipo de situação que você pensa numa cidade grande. Isso acontece. Né? Só que eu prestei atenção pra ver por que ela tava correndo eufórica, e ela catou a caixa de papelão e ela, nossa, isso aqui dá um saco de feijão pra trocar. E aquilo me deu um baque, assim, que eu pensei, cara, eu tô com raiva do meu dia porque eu não comprei uma estante e a pessoa tá feliz da vida porque ela vai comprar um saco de feijão, sabe? E essas histórias, só pego e começo a escrever no celular e isso vai... saindo, sabe? Tipo, vai fluindo e eu vou escrevendo, vai fluindo e eu vou escrevendo. Então, meio que essas histórias, eu super desviei da pergunta, né? Mas essas histórias, elas vêm surgindo assim, da observação do dia a dia, de uma coisa que outra, e aí eu vou colocando e vou escrevendo e bate aquela inspiração mais emocional de escrever. E vai indo, né? E acho que a construção da escrita vem muito disso, de ler muitas crônicas, de ter estudado ter feito muitas aulas de roteiro, porque eu fiz marketing, fiz rádio e TV. Rádio e TV eu não cheguei a formar, mas depois eu fui fazer cinema. Então, todas essas graduações, eu estudei muito construção de texto, construção de roteiro, e também passei bom tempo aí, já que trabalhando com redes sociais, construindo conteúdo para influenciadores. Inclusive no Facebook, o que me ajudou, que foi onde eu comecei a escrever, na verdade, depois eu vi no Threads aquele espaço ali para continuar escrevendo, que o Facebook morreu, né? E daí, tipo, foi assim que eu consegui meus primeiros trabalhos. Foi postando histórias, postando crônicas, postando textos. E aí esses textos começaram a viralizar. Inclusive tem um que, tipo, vira e mexe, alguém ressuscita ele do nada. E aí lá vou eu ter que explicar de novo que não é uma crônica no sentido de... Não é uma história fantasiosa, essas crianças existem. Que é a história das 2 crianças, tipo, que o pai é entregador de pizza e o outro é filho de dentista e filho de médico. Eles estão conversando numa festa. E aí, tipo, um monte de gente republicou esse texto, publicou como se fosse a pessoa contando, enfim... E aí eu sempre tento explicar para as pessoas, não, eu realmente estava nesse buffet, eu realmente escutei essas crianças conversando e eu achei interessantíssimo esse diálogo, esse choque de mundos. Só que esse texto, na época em que ele viralizou, e foi o primeiro texto que abriu assim o meu perfil para outras pessoas conhecerem o meu trabalho, a mãe da criança do buffet
ela ficou com medo da exposição. Ela não gostou, ela não gostou que eu contei aquela história, porque ela precisava muito daquele emprego. Eu contei sobre é uma história de 2 crianças de 6 anos que eu escutei conversando numa festa infantil no buffet que eu fazia freela de fotografia. E aí, a mãe levava esse menino para essas festas e tinha esse acordo interno ali dos funcionários, do menino ir com ela, porque ela precisava trabalhar. Só que os clientes, eles não sabiam que a criança estava lá. Então ela pega uma criança de 6 anos, tá tendo uma festa, brinquedo, comida, nananã, e você põe essa criança num canto na cozinha. Tipo, ela não é um abajur pra você botar ali. Então a gente deixava ele lá circulando ali pelo salão, e aí os funcionários, a gente meio que se revezava pra prestar atenção, pra ver se ele não tava arrumando confusão, nem nada. E aí quando eu vi eles 2 conversando, eu fui ali prestar atenção no que eles estavam conversando, até pra ver se ele mesmo não ia se entregar, né? E daí... E aí essa história viralizou, e até hoje tem gente que fica me contestando, tipo, isso não aconteceu, isso não existe. Como é que uma criança de 6 anos sabe o que é um currículo? Gente, eu acho que é falta de consciência de classe isso pra mim. Porque, tipo, pra quem... Os pais sempre precisaram trabalhar ali em empregos que hoje as pessoas chamam de subempregos. Eu acho esse termo pejorativo, mas só para as pessoas entenderem melhor. A gente sempre soube o que era isso. A gente tinha, 5, 6 anos, nossos pais já estavam falando pra gente trabalhar. Então, sei lá, acho que o mais chocante dessa história é a falta de consciência de classe das pessoas pra entender essa criança que existe. Essa criança que sabe o que é folga, que sabe o que é o pai dela ser entregador de pizza, que acha incrível o pai dela ser entregador de pizza por ganhar pizza de graça, né? Que não é de graça, né? Era a refeição que o cara ganha. Enquanto algumas pessoas ganham VR, outras pessoas vão trabalhar em restaurantes e fast food vão ganhar comida. Tipo, não tem uma lei em relação a isso. Então, acho que é isso, né? Falta consciência de classe. E eu super desviei do assunto, perdão. Tem esse problema. Cara, eu consigo entender, porque eu também viajo, assim, cara. Eu acho até legal, na verdade, ser em um podcastzinho, porque dá pra viajar mesmo, assim, sem problema, entendeu? Só vai saindo. E pra mim é muito esse negócio do... Cara, pra eu contar essa história, eu tenho que explicar isso aqui antes, senão a pessoa não vai entender, né? Aí eu começo a explicar isso aqui antes. Isso aqui antes leva pra um outro isso aqui, que eu também tenho que explicar pra entender tudo. Né? E aí você vai, da primeira história você emenda com mais 3, pelo menos, pra depois voltar pra primeira, e aí quando vai voltar pra primeira você fala, mas por que eu tava mesmo falando isso tudo? Onde é que eu tava mesmo? Tipo isso. Contou várias situações do nada, e foi assim que aconteceu tal coisa. Bem isso. Mas não desviou muito, né? Porque eu tinha perguntado... você falou bastante sobre o seu interesse, que vem desde criança, que você leu muito a crônica e tal, né? E a outra pergunta era sobre se você tem essa percepção de um tipo de autoconhecimento para você bater o olho numa história e você conseguir ver que ali, cara, essa história aqui dá para falar sobre isso e tal. Porque aí não é só construção de texto, né? Aí tem um quê de uma inspiração da mensagem que aquela história pode, né, passar, né? Eu faço, na verdade, um caminho inverso. Eu gostaria de dizer que eu faço essa concepção brilhante, mas não é. É um caminho inverso, na verdade. Eu penso o tema que eu quero falar sobre, e aí eu busco na minha memória que história da minha vida casa com aquela informação, né? Então, o primeiro post que eu fiz no Threads, eu falei sobre o meu pai biológico, porque assim, eu sou filha adotiva, a novela mexicana começa dessa forma. Eu sou filha adotiva. Eu conheço meus pais biológicos, porque a minha adoção foi a brasileira, não foi aquela adoção tradicional da pessoa ficar na fila e tal. Basicamente, minha genitora, ela me deixou na casa da minha mãe adotiva, ela não conhecia a minha mãe adotiva, ela só cuida da minha filha aqui que eu vou fazer uma entrevista de emprego. E sumiu, ela simplesmente sumiu. Ela queria assustar o meu pai, porque ela tinha ciúmes do meu pai comigo. Então, assim, é tudo um conflito de novela isso. E daí ela me abandonou. Meu pai ficou louco atrás de mim. Quando ele me achou, a minha mãe
minha mãe mesmo, tipo, minha mãe adotiva, no caso, ela tava pegada a mim. No sentido, tipo, tudo bem que não demorou muito, sabe? Pra ele me achar, tipo, foi questão de dias. E aí ela falou assim, que você não deixa ela comigo, né? Porque a minha mãe tinha uma família estruturada, digamos assim, e meu pai e minha genitora, eles eram um casal de doidos, né? Não, meu pai escuta o podcast chamando ele de doido, mas eu comecei esse threads pra falar sobre abandono paterno, porque o que acontece? O meu pai biológico, ele passou por muitas situações assim, tipo, a minha mãe muito doida, a genitora, né? Ela chegou aí numa favela e falar que ele tinha agredido. Ela se bateu, foi nessa favela e falou que ele tinha agredido ela. Para os caras irem lá baterem nele. Aí depois se arrependeu e aí ela explicou que não tinha acontecido nada, que ela tinha feito isso. Ela inventou sequestro, ela inventou que a minha mãe adotiva era uma traficante de drogas, pra polícia aparecer tipo 4 carros de polícia lá pra ela me pegar no colo e tipo sumir comigo, me levou pro fim do mundo. Nossa, ela me sequestrou várias vezes. Assim, é tanta coisa que passou na minha infância. E aí depois adulta eu voltei a ter contato com ela, com a minha genitora, e ela me pediu ajuda pra escrever as memórias dela. E foi assim, eu tive acesso a muitas dessas histórias porque o meu pai, meu pai biológico, apesar de eu não crescer com ele, eu cresci na casa da minha família adotiva, com os meus pais adotivos, apesar de ele nunca deixou de ser presente. E acho que tanto por isso que eu sempre soube que eu era filha adotiva, porque o meu pai ia lá, me visitava, me levava pra passear, ele era muito apegado comigo. Então eu quis contar essa história porque eu falei assim, o meu pai, ele seria um cara que poderia dizer, a minha ex é louca, não deu pra eu crescer perto da minha filha. E não, tipo, ele correu vários riscos, ele passou por várias situações de, tipo, minha mãe colocar ele em situações bem complicadas, e ele foi muito presente. Ele é, tipo, o meu melhor amigo até hoje. Tipo, eu tenho 32 anos, e às vezes ele me visita e me traz, tipo, danoninho, sabe? Tipo... Ele fala comigo como se eu ainda fosse uma criança. E até pra alguma mulher se aproximar dele e se relacionar com ele, eu tinha que gostar da pessoa. Era tipo através de mim. Então eu era uma criança muito paparicada pelas namoradas do meu pai, porque tinha que me agradar. Então eu falei, é aquela coisa, a pessoa que quer, que ama os filhos, ela é presente e pronto. Não tem minha ex é louca, enfim, pra mim meu pai é o maior exemplo disso. E também até escrevi outras histórias dele, fatos de que quando ele conheceu minha mãe, minha genitora, ele conheceu ela na balada. Ele era uma pessoa que, tipo, a família do meu pai, eles tiveram uma infância difícil, mas eles conseguiram meio que progredir, digamos assim, né? E todos eles se tornaram empresários, tipo, todos. E o meu pai, ele era meio que o filho caçula, então ele tava sempre nas festas, curtindo a vida, meio playboyzinho, não sei o quê. E minha mãe se apaixonou por ele nesse cenário. E ele era um cara que todo mundo falava que ele não prestava, porque ele era mulherengo. E aí, tipo, quando eu nasci, ele virou o senhor pai. Tipo, mudou completamente. Tipo, meu pai fala que ele se apaixonou assim de um jeito que ele queria ser o melhor pai do mundo. Então ele mudou completamente. E aí eu contei essa história pra falar de, tipo, das vezes dos caras que falam assim, porque você escolheu errado o pai do seu filho. Mas, tipo, meu caráter não tá na cara de ninguém, né? E meu pai, que era um senhor Mengo, ele foi um baita pai. Olha só. Desculpa, eu falei demais de novo. Fique à vontade pra falar, a ideia aqui é falar mesmo. Foi isso, tipo, a primeira história que eu contei foi isso, foi do meu pai, daí eu vi que o pessoal gostou dessas crônicas, e aí eu continuei escrevendo e não parei mais. Mas que eu tava respondendo a pergunta, se eu tenho esse autoconhecimento em relação à história, na verdade eu penso o oposto. Eu vejo o que está sendo discutido nas redes sociais, penso qual que é o meu entendimento daquele assunto, tipo, como que eu me sinto em relação àquilo, e aí eu caço na minha memória o que eu posso usar da minha vida de exemplo daquilo. Que nem ontem eu escrevi sobre a minha mãe adotiva, ela era uma mulher evangélica, extremamente religiosa, ia certinho no fazia caridade, tipo, trabalhava nos eventos de caridade da igreja, era uma pessoa muito religiosa. E ela era uma pessoa extremamente humanitária. Então ela nunca vi ela falando mal de ninguém, nunca vi ela condenando ninguém. Durante a adolescência, eu tive muitos amigos cheios de tatuagens, de piercing, amigos que assumiram pra minha mãe primeiro que eles eram gays ou que eles eram lésbicas, e a minha mãe recolheu eles, sabe?
Foi, tipo, e tanto que Da hora, hein? eu falo que a minha mãe era, tipo assim, todo mundo na rua era dona, a minha mãe era tia. Ah, que da hora. Então, ela era uma mulher muito amada, e tanto é que ela já é falecida, no funeral dela, meu pai adotivo, ele ficou impressionado com a quantidade de gente que veio se despedir dela. Porque foi, tipo, muita gente se despedir dela. E acabou até tendo que estender o tempo do funeral, porque veio muita gente se despedir. Então, ela era uma pessoa muito, muito boa. E tudo que eu tenho eu falo, né, que tudo que eu aprendi em relação a ser empática, a ser boa, a fazer o bem para as pessoas, veio dela. Porque ela era essa pessoa. Que nunca vi. Inclusive, até, eu acho que ela era um exemplo para mim, no sentido de que se o pastor da igreja falava uma coisa que ela achava que não tinha a ver com amar o próximo, ela contestava. E ela falava assim, eu não Legal. Total, assim, sabe? Que nem, imagina, uma vizinhança que o bairro, todo mundo que mora ali construiu as casas. Minha mãe nasceu no início dos anos 50, ela é de 51. Ela nasceu no início dos anos 50, então ela teve aquela visão de pessoa dos anos 50, nos 60. Todo mundo que mora naquele bairro eram senhorinhas. Aí mudou um casal de lésbicas pra vizinhança. E a minha mãe lá, batendo boca com os vizinhos, falando pra deixar as meninas em paz, que elas não estavam fazendo mal pra ninguém, sabe? Quando teve uma época, eu tive meu primeiro namorado, minha mãe foi muito apegada nele, e esse menino me traiu. E a minha mãe, tipo, ela demorou pra superar mais do que eu. E daí, eu me prometi que eu não ia apresentar outro cara pra ela, a menos que eu tivesse certeza que era uma pessoa que eu queria construir uma vida ali. Eu tinha 15 anos, esse meu primeiro namorado. E aí eu demorei tanto tempo pra apresentar outro namorado pra ela, que ela chegou uma época que ela cismou que eu não gostava de homem. E aí, ela sempre vinha pelas beiradas, assim, falava assim, filha, você sabe que se você falar isso, que eu amo você, né? Você pode assumir pra mim. Tipo, eu falava, não, mãe, eu não tô. E ela super, tipo, ela já tava quase indo na parada gay. Tentando demonstrar que ela me apoiava, sabe? E, enfim, ela era uma pessoa muito incrível, assim. E na real, isso nem deveria ser extraordinário, né? Deveria ser o comum das pessoas, eu acho. Ser essa pessoa que respeita o espaço alheio, que trata as pessoas bem, que não fica palpitando e comentando a vida de ninguém, porque ela não era... Eu nunca vi minha mãe ter esse comportamento. De olhar para uma pessoa e julgar, olhar se a pessoa estava assim, se estava assado, se fazia isso, fazia aquilo. Nunca vi, sabe? Então, eu guardo muito esse exemplo dela de respeitar muito a individualidade das pessoas, o espaço das pessoas, porque esse foi o exemplo que ela me passou como ser humano. De ter, acima de tudo, respeito pelas pessoas e não julgar as pessoas. Né? Então ela era essa pessoa. E aí eu resolvi escrever esse texto ontem, porque eu tinha passei por um vídeo que eu fiquei horrorizada, que era uma evangelização de uma criança, sabe? Não sei se chegou a ver, mas viralizou esse vídeo. Eu achei aquilo horrível, absurdo, sabe? E aí automaticamente eu lembrei nos comentários um monte de gente falando e defendendo que aquilo é a igreja, a Bíblia, não sei o que e tal. E eu lembrei da minha mãe. Eu falei, cara, minha mãe seria a primeira pessoa a ser contra uma coisa dessas. E era uma senhorinha super evangélica. Olha só. Ferrenha, assim, com a bibliazinha embaixo do braço e com a sua roupinha de evangélica. Que eu até falava pra ela, olha os lookinhos de senhorinha. Eu brincava com ela, que ela era muito a senhorinha evangélica padrão. Padrão, né? Pode crer. Com aquele vestidinho. Mas você falando assim, cara, me parece que a tua mãe era bem fora da curva, né? Porque, infelizmente, o que a gente vê na maior parte do tempo é que o resto das pessoas são bem travadas em costumes, né? Em julgamentos, sabe? Você acompanhar o que tem acontecido no país esses últimos anos aí, cara, sabe? Parece que fica bem nítido que tem uma galera ainda que é muito, assim, muito fundamentalista, assim, sistemática, preconceituosa com o que é diferente, né? Sua mãe era um bálsamo no meio do caos, eu acho, velho. Sim, hoje eu tenho mais essa visão. Antigamente eu achava que era, sei lá, era comum, não sei. Hoje eu já consigo ter mais essa... Que é da idade também. Eu acho que quando a gente tem 15, 20 anos, a gente vive ainda um pouquinho mais no nosso mundo e menos olhando pro mundo, né? A gente tem mais aquela visão até idealista de mundo, talvez. E eu não tinha essa percepção dela. Mas conforme eu fui conhecendo mais da intolerância das outras pessoas, mais eu fui vendo que era da personalidade dela, né? E aí eu até tinha concluído o texto com isso. Tipo, a pessoa que
que critica, que condena, que julga, ela só é uma pessoa ruim. Não é a religião. Ela é uma pessoa que escolheu ser ruim, sabe? Sim. E a minha mãe, se fosse pra ela usar a religião pra qualquer coisa, tipo, ela nunca usou. Nunca. Ela sempre manteve o comportamento dela muito firme nesse sentido, de amar as outras pessoas, né? Era o jeitinho dela. Então... Que na verdade, pode-se dizer, resume os outros 10 mandamentos para quem tá nesse rolê de espiritualidade cristã, que é amar a Deus e ao próximo. Resume todos os mandamentos aí. Se ela já tava fazendo isso, cara, ela já tava anos-luz à frente aí de uma galera, né? E aí, voltando nessa ideia que você falou de usar a religião e tal, é complicado. Não, na verdade, voltando na ideia anterior que você falou sobre a pessoa ser ruim, né? A pessoa só é ruim mesmo, né? Eu acho que tudo que a gente experiencia na vida, tudo que a gente aprende, passa por um filtro da nossa criação, né? Da nossa experiência até ali, né? Então, cara, se a tua experiência até ali foi ruim, tudo que você sabe, você vai se apegar ao que é ruim. Então, tipo, uma pessoa que supostamente está numa religião que prega o amor, mas ela é fundamentalista. Cara, passa pela experiência anterior dela, sabe? Com o óculos que ela leu, o que estava escrito ali na Bíblia, faz ela interpretar que, tipo, cara, tem que ser rígido. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Esses papos aí, tá ligado? Sim. Muito tem a ver com o anterior, né? E, sei lá, é complicado. Parece que é um jogo muito difícil de virar isso aí, né? Sim, total. Eu acho que é aquela coisa, né? Como você colocou, muito do mundo, muitas das coisas moldam quem a gente é. Então, não dá pra saber em que ponto o que tá ali que se tornou tudo isso, né? Na pós, eu até escrevi isso algumas vezes, eu fiz a pós em arte-terapia. A arte-terapia, ela vai estudar a psicologia aplicada à arte, então você usa isso como terapia complementar, então você, através de abordagens artísticas, você trabalha, né, o inconsciente e o emocional das pessoas. E aí eu quis escrever sobre a influência do consumo de entretenimento, a forma como a gente lê o mundo e interage com o mundo. E ao mesmo tempo, penso muito que, tipo, tá, ok, tem essa leitura aqui do entretenimento, mas também tem N outras camadas ali que vão interferir nesse sentido, né? Então, por exemplo, sei lá, uma coisa que eu observei foi essa percepção das amizades. A gente tem essa visão de amizade de seriado, em que a gente tem aquele grupo de amigos que tá o tempo inteiro junto, que gosta de fazer tudo junto, e todo mundo faz tudo pro personagem principal da série. E é a pessoa que conta a história na perspectiva dela. E aí a gente cria essa percepção que os nossos amigos não são bons o bastante, ou não são super amigos, porque eles não estão entregando aquela amizade de seriado de televisão. Eles não estão vivendo ao nosso redor. Só que na prática, na vida real, cada um tá vivendo a sua série. Tá todo mundo vivendo no seu mundo. E aí entra as outras influências culturais e criação e tudo mais pra você, porque eu vejo que o modo como cada um vai lidar com isso também vai depender aí desses outros fatores. Eu tava falando com um amigo ontem sobre ele queria, na verdade é um amigo que ele meio que deu um tema, que ele falou, cara, seria da hora se falasse isso no podcast, né? O tema, na verdade, tinha mais a ver com estética. Ele tava falando, tinha um pouco a ver com o negócio do entretenimento que você falou, que na verdade ele queria saber sobre o quanto a cultura pop influenciou na estética. Então aí vai desde roupas até comportamentos também, tá? O quanto você pega, né, do que você consome, né? E eu tava conversando com ele sobre essas ideias aí mesmo, né? No meio da conversa lá, a gente tava abordando isso de... Você já viu falar em gatekeeper? Que é mais ou menos é quando a gente fala de um grupo, tipo aqueles mais radicais, um Red Pill, ou os nerds, assim, que seria tipo os guardiões do portão, sabe? Quem é digno de entrar aqui?
sabe? É o cara que fica lá na frente falando, mas você tem que ser assim para poder ser admitido no nosso clubinho, sabe? Tá? Tem um rolê de tentar defender aquilo, né? E eu tava falando que eu vejo como parte do problema, não o problema todo em si, mas parte do problema o ambiente digital. Porque, por exemplo, a gente está gravando um podcast aqui, né? Eu, assim, você é formado em N coisas, né? Eu sou um curioso. Eu sou só um curioso que tá conversando, né? Mas pode ser que alguém me ouça falando e me impute uma autoridade em mim que eu não tenho. Tipo assim, olha, aquele cara, ele fala um negócio legal, não sei o que, e eu comece a influenciar essa pessoa, né? Cara, se a minha mensagem é boa, beleza, eu tô influenciando uma galera pro bem, né? Mas se é uma mensagem bosta, igual essa dos Red Pills, essas de preconceito, de machismo, etc e tal, e passa essa fachada de autoridade para um pessoal que tá ali numa fase importante de desenvolvimento, sabe, como indivíduo, o estrago que isso pode fazer, né? Então, assim, eu via que esse ambiente, ele tem um potencial de piorar essa situação que a gente comentou antes, o filtro que a pessoa vai enxergar o mundo a partir dali, sabe? Sim, total. Eu penso, inclusive, até arrumei confusão uma vez puxando esse assunto, mas também foi na época do Facebook, o Facebook confusão é com ele mesmo. E daí... Eu tava comentando sobre a importância da gente se apropriar das redes sociais e trazer assuntos úteis, trazer assuntos bons, assuntos positivos, porque se a gente deixar só a galera que não tem respeito por nada e noção nenhuma de nada produzir conteúdo, o que vai estar sendo ensinado para as pessoas? Entendeu? Tipo, é negacionismo científico? Porque o que acontece? Eu vejo que muitas vezes a pessoa pensa assim, eu tenho esse conhecimento aqui, inclusive eu gosto sempre de falar que, tipo, conhecimento acadêmico que não chega nas pessoas é um conhecimento inútil. Adiantou de quê, sabe? Verdade. Então, inclusive isso até foi uma coisa que abriu a minha mente quando eu assisti um vídeo de um cara que ele estava tentando explicar por que muita gente não entende o pobre de direita, o religioso que defende a extrema-direita, a pessoa que está ali na periferia e está ali altas de uma classe social que, tipo, não diz nada pra, tipo, que totalmente contribui contra... né, a realidade de vida daquela pessoa. E aí ele tá falando, e aí você vai na periferia e você tem as igrejinhas ali, você tem os pastores. Às vezes o único alento que aquela pessoa tem numa rotina que é pesada, num trabalho que é pesado, é aquele lugar. E aí você tem o universitário, que é tão cheio de conhecimento científico, que é cheio de conhecimento social e político, etc e tal, e ele não consegue falar de um jeito acessível. Ele não quer estar nas redes sociais porque, isso é coisa de blogueirinho. Ele não quer falar numa linguagem acessível porque ele precisa usar termos em inglês e termos rebuscados e nanana. E aí, o que acontece? Para quem o que tá acontecendo com o mundo quando as pessoas que teoricamente receberam muito conhecimento, mas não colocam a serviço da comunidade, não colocam a serviço da população. E aí eu tentei trazer essa pauta, eu falei da importância da gente criar conteúdo e vir para as redes sociais e falar sobre isso, inclusive até no YouTube. Arrumei uma confusão também. Eu sou a pessoa de arrumar confusão. Eu parei, eu já não sou mais essa pessoa. Eu tento, que tinha uma menina que, tipo assim, ela criou um canal dela de resenhas de livros. E ela, tipo, tinha toda uma pose de mega intelectual e nananana. E aí ela foi falar porque que ela não é feminista. E assim, cara, eu tenho 100% de certeza que os livros que ela citou, ela não leu. Que as opiniões que ela defendeu ali, ela, tipo, pegou de alguma página Red Pill, ou sei lá, e só colocou ali. Só que ela construiu essa autoridade nas redes sociais para as pessoas pensarem, não, porque ela é uma estudiosa, ela leu, não sei o que e tal, e quis trazer aquela opinião. E aí eu fui lá e fiz um mega de um textão no comentário, no vídeo dela, pra dizer... que, cara, o que ela tava falando ali não queria dizer nada com nada. Tipo, olhar pro feminismo de internet, por exemplo. É totalmente distoante do ativismo feminista. De tipo, de quem tá resgatando meninas em países em que ainda tem criança de 10 anos sendo casada. Com idosos, com velhos, sabe? E isso acontece e é o ativismo que tá
protegendo, resgatando e tirando essas meninas desses ambientes. E o feminismo tá aí, e ele tá ativo, ele tá lutando e tá fazendo essas coisas. Só que aí a gente tem o feminismo burguês, que tá nas redes sociais, lutando por umas pautas, né, aleatórias. Quem paga a conta? Meu, quem quiser pagar. Pois é. Quem quiser pagar, paga. Quem não quiser... Porque isso não vai te tornar mais homem, menos homem, mais mulher, menos mulher, menos digno, mais digno de respeito. Isso não quer dizer nada, tipo... Sabe, é de longe uma das pautas mais infantis que tem nas redes sociais, na minha opinião, sabe? A gente precisa trazer pra internet, porque agora as pessoas olham pro mundo através da tela do celular, né? Que nem a gente fala assim, pra quem lê muita notícia, porque por conta dos meus clientes, eu tenho que produzir muito conteúdo informativo sobre economia, sobre política e tal. E aí, cara, todo dia tem atualização da guerra acontecendo aí. A gente tá... Isso aqui de uma bomba nuclear. A gente tá tipo um passo disso. De tão tensa que tá a situação lá fora. E as pessoas estão vivendo ali super... Nossa, a pauta interessante do momento tá acontecendo naquele mundinho na internet. Não é isso. Né? E aí essa menina tinha gravado esse vídeo induzindo as pessoas para essa linha de pensamento de que tipo, o feminismo não fez nada, não tá fazendo nada. Como que não tá fazendo nada? Com toda uma fachada de intelectualidade ainda para tentar convencer pela autoridade, né? Total. E aí, tipo, eu falo, você tem que descer desse pedestal acadêmico de que só o Lattes importa, só uma validação de um título, de um sou doutor, sou mestre, nanana. Tá, mas e aí? O seu conhecimento tá ajudando quem? Tá só dentro da sala de aula? Tá dentro da universidade? Tá no seu perfil, tá no seu Lattes, tá no seu LinkedIn? O que você tá fazendo com isso? Sabe? Ajuda essas crianças a pensarem, ajuda esses adolescentes a pensarem. Traz isso para as redes sociais, conversa com as pessoas. Porque esses dias aí, acho que ontem, rapidinho, aí você continua, me mandaram um link, eu acho que era da Mídia Ninja, se eu não me engano. Era uma matéria falando que o pessoal do Brasil Paralelo tá numas escolas, cara, sendo, tipo assim, eles liberam acesso para algumas escolas, e aí a escola, eu acho que não tem nenhuma que seja pública, acho que é tudo escola particular, pelo que eu vi na matéria, mas não deixa de ser ruim, porque era um negócio assim que, como o Brasil Paralelo libera o acesso ao material deles, as pessoas usam como material de aula, sabe? De revisionismo histórico, cara, sendo usado na cara limpa, na escola, como material, e aí, cadê o pessoal que poderia estar, tipo, à frente disso, né? Falando, não, vamos dar a versão certa da história aqui pra molecada. Sabe que me preocupa muito no Brasil Paralelo é que eles se preocuparam de construir uma identidade de autoridade midiática. Sim. Então, tipo, isso pra mim é extremamente perigoso, é extremamente tóxico mesmo, assim. A gente tem que ter uma noção do que tá sendo feito, porque o pessoal pensa que, isso não vai dar em nada, mas não. A galera que é extremista, a galera que quer colocar ideias erradas na sociedade, ela tá muito bem articulada. Tanto é que eu sempre falo assim, a gente tem que saber separar quem é quem. Por exemplo, eu conversar com uma pessoa idosa, numa periferia, que a vida inteira conheceu o mundo assim, é uma coisa. Eu não tenho que professorar gente que vem de um ambiente elitizado, que teve acesso às melhores escolas, às melhores universidades. Para mim, a pessoa que defende discursos errados nesse ambiente, ela quer ser assim. Ela é higienista, ela flerta com essas vertentes extremistas, radicais, preconceituosas, sabe? Porque, na verdade, eu acho que aí, quase sempre é uma galera que tá mantendo o privilégio mesmo. Então, ele pode tentar vender com outra fachada de, estamos revendo a história, estamos corrigindo não sei o quê, mas é só manter privilégio. Tipo, eu tenho que manter essa história pro povo continuar embaixo sem se rebelar, sem revoltar com a situação. Então eu vou ter que manter uma historinha pra eles, né? Sim, total. E eu realmente fico aflita, eu fico preocupada, mas aí também eu fico pensativa assim, como que eu posso tocar nesses temas tão sensíveis nas redes sociais? Porque que nem eu adoraria poder falar mais sobre essas coisas no Threads, principalmente história mesmo, que nem uma das coisas que mais me irrita ultimamente nas redes sociais e que eu simplesmente tento não lidar com aquilo é o discurso de direita e esquerda. Muita gente nem sabe de onde surgiu direita e esquerda, sabe? Tipo, sim, de onde veio isso?
E aí você percebe que a pessoa nem sabe o que ela tá defendendo. Uhum. E fora que, assim, quando a gente fala em Brasil, cara, o rótulo direita-esquerda, assim, muitas vezes ali na política, onde está acontecendo tudo mesmo, ele é só um rótulo. Na hora de votar aumento de salário, na hora de votar pra gente trabalhar mais para se aposentar ou qualquer coisa do tipo, cara, quase não tem diferença entre um e outro, sabe? Tem um rótulozinho, mas tá todo mundo junto. Sim, total. Se a gente for olhar assim para realidade, o que eu vejo, que nem os próprios políticos, eles têm noção do que eles estão fazendo ali, sabe? Eles estão seguindo, porque se você for olhar hoje, a maioria das pessoas que ocupam cargos políticos vem de famílias políticas. Essas famílias vêm dessa galera que chegou a herdar terras da coroa portuguesa. Herdar não, receber, né? Então, tipo, já é uma constante de privilégio ali. E você vai ver que, tipo, essas pessoas, elas nem sabem o que elas estão fazendo ali. Eu vejo que muitas vezes a pessoa abraça o discurso, eu sou, e não tô falando nem só a direita, mas também a esquerda. Mas você entende o que é a esquerda. Você sabe do que você tá defendendo. Você entende a direita, você sabe o que você tá defendendo. Porque, na real, todo o conceito de direita e esquerda, ele já foi trabalhado várias vezes por vários escritores, por toda a sociologia e por toda a política, mas o início ali, o princípio, ele é muito simples, digamos assim. E eu falo que, tipo, se as pessoas conhecessem a história da origem desses dois termos, para elas seria muito óbvio quem é quem, né? Que nem eu sou fissurada, apaixonada na história da Revolução Francesa. Tipo, tudo que você perguntar pra mim. Eu sou muito, muito fascinada por essa história. E pra mim, você entender que direita eram todas as pessoas que estavam ali, os nobres, porque o termo direita e esquerda vem da Revolução Francesa. Você tem ali a galera que estava à direita, defendendo os nobres, defendendo a manutenção do mundo como ele era, porque a igreja, porque o rei, ele é o representante de Deus no mundo. Então, tipo, por isso que a monarquia, o rei, ele era tão poderoso e tão... Cara, porque ele era o representante de Deus no mundo. Então, a galera de direita ali tava lá defendendo que as coisas continuassem como... Por isso eles são conservadores. Não existe, tipo, direita liberal. Cara, que viagem é essa? Não faz sentido nenhum. Tipo, é a coisa mais burra que eu já ouvi na minha vida. Porque a direita, ela era conservadora, ela sempre foi conservadora, porque era justamente isso. Ela era conservar o mundo como ele era. E a esquerda estava, e até eu falo, olha como é bizarro isso. Porque quando a gente vai ver que ali na esquerda estava plebe, em peso, pensadores, filósofos, cientistas, e a burguesia, ela estava na esquerda. Caramba! Sim, porque, tipo, o que acontece? Existia a monarquia, a plebe e o clérigo. Não existia, tipo, sou comerciante, tô ganhando dinheiro, tô tendo êxito aqui. Dane-se, você é plebeu. Você não é ninguém na sociedade. Eu sou o rei, eu sou o conde, eu sou o duque, eu sou não sei o quê. Se eu quiser pegar o seu comércio, as suas terras, as suas propriedades e dar pra outra pessoa, eu faço isso e pronto, porque eu sou a autoridade, eu sou a lei. Eu sou dono disso aqui. Essa era a visão da monarquia. E essa foi a revolta que incitou o povo e que, tipo, teve aquele... Por que a burguesia se interessou por romper esse sistema? Porque pra ela não era benéfico. Poxa, eu tô ganhando dinheiro, eu posso comprar títulos, eu posso comprar terras. De repente eu tenho que me submeter a uma monarquia, a um nobre, que talvez nem tenha tanta grana quanto eu tenho, entendeu? E aí era de interesse na monarquia que a gente rompesse o conservadorismo travado pela igreja na sociedade, que era a monarquia, para que eles pudessem finalmente ter êxito na sociedade, para que eles finalmente pudessem mover os pauzinhos e dominar as coisas ali. E aí a gente vê que, tipo, isso se ramificou tanto e se expandiu tanto, e hoje as pessoas estão, tipo, ser de direita é ser contra, sei lá... É que eu lembrei dos memes da época de campanha política, tipo, sei lá, ser de direita é ser a favor da cura gay, entendeu? Tipo, é isso, sabe? Ser de esquerda é porque tá dando uma madeira de piroca pras crianças nas escolas, sabe? É o bicho papão, né? Sim, tipo, eu acho bizarro que, tipo, tem gente que eu tenho certeza que deve ter alguém nesse país, ou muitas pessoas nesse país, que acreditam que quem inventou a esquerda foi o PT. Certeza. Com certeza, sabe? Não. Lá em 1779, tava lá. Já tinha um PT lá, né? Mas essa burguesia que você citou,
Ela me parece um caso clássico daquilo que o Paulo Freire falou, né? O oprimido que só tá esperando pra virar opressor, né? Exato. Total. Tanto é que, tipo, depois a gente tem ali a retomada da monarquia com Napoleão. E Napoleão já tinha uma outra relação com quem não era nobre, com quem era comerciante, com quem tinha dinheiro. Então, tipo, você viu que, tipo, eu sou contra a monarquia, peraí, mas tem o imperador, e o imperador, ele é mais de boas, ele tá interessado em acordos comerciais, ele tá interessado em dar destaque, digamos assim. É a eterna sede de poder, na verdade. Essa necessidade de ter os de cima e os de baixo, e estar sempre entre os de cima, sabe? Não ficar satisfeito com um mundo que é bom pra todo mundo. Eu faço até uma piada, né, nos churrascos de família, sou até odiada, porque eu adoro descrever o socialismo como ele é na teoria, só que eu não falo que eu estou falando socialismo, eu falo, tipo, a gente começa a conversar sobre política, eu falo, pra mim o mundo tinha que ser assim, 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 tipo, eu acho que as pessoas deveriam ter direito de escolher seus representantes, que a gente deveria tomar decisões pensando no bem comum e respeitar as individualidades, não sei o que e tal, desde que elas não interferissem no bem coletivo, Aí a pessoa, nossa, que legal, isso parece uma visão positiva. E aí eu falo, bem-vindo ao comunismo. E eu falo, tipo, não existe, nunca existiu, e eu duvido muito que um dia existirá um governo que é comunista. É verdade. Não existe. Qualquer cenário no mundo, ideias e ideologias foram utilizadas para implementar ditaduras. Sim, infelizmente, é isso. Tem uma distância entre a ideologia escrita no papel, toda bonitinha, com as coisas mais nobres daquela, né, daquele plano, daquela ideia, e a implementação disso, quando você coloca a natureza humana como relevante na questão, né? Porque, assim, uma coisa é você falar, cara, por exemplo, eu, teoricamente falando no papel, cara, eu acho a anarquia uma coisa, eu acho lindo no papel, sabe? Um negócio de, sem ter um sistema de autoridade para fazer com que você faça o que você tem que fazer, sem ter um lance, tipo, por exemplo, de punições do tipo militar, coisa assim. Você tem o seu papel como indivíduo e você faz ele sem ter uma autoridade para falar, você tem que fazer isso. Eu acho lindo, mas quando você coloca o fator humano nessa ideologia, cara, qual é a probabilidade de funcionar isso, sem ter alguém que fale, vamos arrumar essa bagunça aqui, porque se deixar livre, qual é a probabilidade de dar certo, né? Sim, é exatamente isso. Na teoria é lindo, na prática, infelizmente, porque a gente tá lidando com o ser humano e o ser humano é complexo, né? Então. E, inclusive, até tem uma... Eu tô tomando cuidado até de citar essa pessoa, porque tem uma feminista que eu gosto muito de algumas coisas que ela fala, ela tem uns posicionamentos extremistas e repudio completamente, porque, assim, ela é assumidamente feminista radical. E o feminismo radical, ele vai ter, sim, ideias que são bem pesadas, assim, tipo, que são preconceituosas também, enfim. Mas tem uma coisa que eu vi uma palestra dela uma vez que eu achei muito interessante isso que ela falou, que ela foi da primeira turma de mulheres a estudar em Harvard. Elas conquistaram o direito de ser a primeira turma de mulheres de Harvard e elas foram pra lá. Só que elas tinham um toque de recolher às 10 da noite. Os homens poderiam ficar por aí à vontade. Os alunos não precisavam voltar pro dormitório só a hora que eles quisessem. E as mulheres não, às 10 horas elas tinham que estar dentro da universidade sob risco de serem expulsas. E aí elas foram falar com o reitor, e aí? Nós temos que passar por isso. E aí o reitor falou, porque vocês mulheres não foram criadas pra esse mundo violento, não sei o que e tal. Porque os homens não, os homens eles foram educados pra bater, e pra brigar, e pra cair, e pra levantar. E realmente a educação de meninos e meninas é pautada com essa agressividade. É do tipo, o menino tem que bater e a menina tem que ser protegida, né? E aí ela falou assim, nos dê a liberdade de escolher os riscos que a gente quer se meter, né? E aí ela é bem crítica nesse sentido, em que ela fala assim, que a gente pede um paternalismo do Estado, sabe? Só que a gente tem que ter essa consciência de que o mundo, por exemplo, um psicopata, não adianta você dizer é lei, e daí? Ele vai atacar quem ele achar que ele deve.
Então a gente tem que ter essa noção de, tipo, bater e brigar e saber revidar também, sabe? E de saber se defender, e de saber se proteger e lidar com esse mundo, considerando que o ser humano, por mais que a gente crie leis, que a gente crie sistemas, que a gente eduque as pessoas para serem diferentes, para serem melhores, para respeitar as individualidades e tal, a gente não sabe como que o ser humano vai se comportar. Na prática vai ter gente ruim no mundo e é isso, sabe? E a gente tem que ter essa consciência. Então a mesma coisa acontece na política. A gente pode abraçar discursos, gostar de discursos, mas a gente tem que ver o quanto na prática o ser humano consegue seguir isso e ser bom, e ser altruísta, e ser empático, enfim, pensar no bem coletivo. E aquela coisa, a gente tem que tomar muito cuidado com os discursos extremistas justamente por isso, pra gente não colocar a democracia, que até então é o sistema que mais funciona, sabe? Não é perfeito, mas é o que mais funciona. Então, para não colocar isso em risco. Porque todas as vezes que a gente flerta com lugares que são bonitos na teoria, na prática acontece algum tipo de ditadura. Na prática acontece o fim das liberdades individuais ou coletivas de alguma forma. Então, e isso é o ser humano. Infelizmente, isso é o ser humano. E acho que o mais estranho é um tipo de ser humano que conhece essa história e que anseia pela volta dela, sabe? Tipo, pra mim eu acho bizarro. Total, muito bizarro. Sei lá, eu não sei em que mundo Disney essas pessoas viveram. Então, eu tava conversando esses dias, a gente foi ver aquele filme lá do Ainda Estou Aqui, sabe? Do Selton Mello, da Fernanda... Montenegro. Fernanda Montenegro aparece no finalzinho, acho que é a Fernanda Torres, que é filha dela, Isso. não é? Ela que aparece mesmo, a Montenegro aparece bem no finalzinho só. Mas, assim, a gente estava conversando sobre esse negócio, exatamente sobre essa ideia de quem entendeu de verdade o que estava acontecendo nessa época de ditadura, né? E eu tenho a impressão que, não falando economicamente, falando sobre todas essas pressões da ditadura, eu tenho a impressão que quem teve mais noção do que estava acontecendo era uma galera que era um pouco mais intelectualizada, né? Era uma galera tipo estudante, jornalista, professor, filósofo talvez, tal, e uma classe artística também que era bem questionadora naquela época, né? Então eu vejo todo um degrau ali da sociedade de gente que, cara, nem teve conhecimento do que aconteceu de verdade, sabe? Conhece, assim, aprendeu na escola, viu em um filme da TV, mas não teve um conhecimento mesmo de, cara, eu conheci uma pessoa que a polícia veio aqui à noite, levou ela embora e ninguém nunca mais viu, sabe? E pra mim, é esse pessoal que fala depois pro filho, não, a ditadura era ótima, não tinha vagabundo na rua, era só pra trabalhador, não acontecia nada. Eu vivi lá e foi tudo muito bom, né? Total. Pra mim é uma galera que tá na ignorância. E você sabe que, tipo assim, meus tios, eu tenho muitos tios que foram militares na época da ditadura. E se você perguntar, né, tipo, eu nem sei se eu posso ficar falando essas coisas, mas se você perguntar pra eles, assim, tipo, eles não têm uma opinião positiva sobre a ditadura. Porque não que eles não eram de alta patente, né? Mas eles falam, tipo, não era uma coisa boa que estava acontecendo. E a gente cumpria ordens, e a gente se sentia, tipo, muito mais, sabe, tipo, colocado numa condição de cumprir ordens e não questionar, né? E muitas vezes isso interferindo na vida das pessoas de uma forma significativa. E eu acho que é muito louco pensar nisso, que como é que uma pessoa acha ok, ou acha normal você ter um sistema, uma sociedade em que a sua simples expressão de opinião, de pensamento, você simplesmente desaparece. Simplesmente cala. E eu acho muito doido que diz assim, porque foi patriotismo. O patriotismo, ele flerta demais. Eu sei que irrita muitas pessoas falar disso, mas o patriotismo, ele flerta demais com o fascismo. Ele flerta. Total. E eu tenho uma opinião até meio radical, que é meio anarquista, como diz meu marido. Que eu acho assim, que tipo, por exemplo, o mundo tá aí. A gente não tinha que nem, tipo, por exemplo, visto pra você ir pra um país. Pra mim, isso é o tipo de coisa que eu acho ridículo, sabe? O mundo já tava aí, sabe? Não é... Por que eu tenho que pedir permissão pra circular?
Aí entra toda aquela discussão sobre colonização e eles não quererem que a gente faça lá o que eles fizeram por aqui. Total. Essa brincadeira que a gente faz. Mas eu acho muito, muito doida essa falta de noção das pessoas de idealizar uma época, né? E a gente romantiza muito. A gente romantiza muitas coisas. Eu gosto muito de ler escritores que são contemporâneos à sua época, mas que, tipo assim, que escreviam sobre pessoas daquela época, vivendo a vida naquela época, mas que hoje seriam livros antigos, digamos assim, livros de época, né? Por exemplo, Jane Austen fez isso. O Scott Fitzgerald, que é meu escritor favorito, ele também fez isso. E eu gosto muito de ler esses autores porque eu gosto de observar a vida por essa perspectiva. Pelas pessoas que estavam ali e não pelas lentes romantizadas de algo. É que nem a visão que a gente tem, por exemplo, eu sou apaixonada por histórias de monarquias. Apaixonada mesmo, muito. E aí, depois, quando eu fui estudar mais sobre história, mais sobre sociedade, política e afins, foi que eu consegui entender que no cinema, e nos livros contemporâneos, no caso, escritos hoje sobre a monarquia, rola um romantismo ferrenho daquilo. Tipo assim, nossa, olha que linda essa princesa, delicadinha, nananana. E mal sabe que o povo nem tomava banho, vivia fedido e sujo. E, cara, a peste negra, o que foi a peste negra? Foi a doença do rato, porque as pessoas não tomavam banho porque tinha pulga. Tipo assim, né? Mano, é bizarro, né? E a gente romantiza aquilo. E a gente romantiza porque o príncipe, ele queria ser diferente, ele queria ser livre daquela gaiola em que ele vivia. Livre, ele era muito livre. Você pode ter certeza que se alguém era livre. Era o príncipe. Tipo assim, e a monarquia mandava e não desmandava no mundo, mandava matar as pessoas por puro entretenimento. Tem um filme com o Leonardo DiCaprio que chama O Homem da Máscara de Ferro. Eu sou apaixonada nesse filme. É baseado no livro do Dumas, né? Do Dumas, Sim. né? E aí ele mostra como o Louis XV, ele era uma pessoa, o que era conhecido como o Rei Sol, né? Que era o Sol da França. Mostra o começo do filme como ele era uma pessoa horrível. E tipo assim, tudo que ele queria fazer, ele ia lá e tipo, eu gostei da sua esposa. Sua esposa quer ser fiel a você, eu mando matar você. Entendeu? Tipo, eu tenho quem eu quiser, eu sou o rei. E aí ele mostra um pouco. Esse filme é um pouco mais realista sobre o que era essa monarquia, esse poder absoluto que eles tinham sobre todas as pessoas, e como a gente romantiza, né? E a gente fica, esses plebeus horríveis que foram lá e guilhotinaram todo mundo. Só porque eles estavam passando fome. Que absurdo. Sim. Você já viu aquele livro que é sobre medicina? Eu acho que é da Dark Side. Chama, se eu não me engano, não sei se é Medicina dos Horrores, né? Medicina Macabra, um negócio assim. Eu acho que eu já vi propaganda desse livro, mas eu não li. Então, não é livro de terror. É do Dark Side, mas não é terror. Ele é um compilado de histórias de como era a medicina antes dela ser o que ela é hoje, bonita e tal, né? E, cara, o negócio de amputação, essas paradas de fazer 10 cirurgias na mesma mesa que uma pessoa sangrou, bota outra pra sangrar também e bota outra. E vai morrendo gente porque infeccionou com o sangue daquela que tava ali antes. Nossa. Sabe? Umas coisas bizarras de um jeito que, assim, eu até entendo que hoje em dia tem um tipo de pessoa que você vê ela ficar doente, mas ela não vai num hospital. Porque ela tem tipo um negócio que parece que é um trauma ancestral, sabe? Só de estar no hospital ela passa mal, desmaia, não quer ir nunca. Aquele tipo de pessoa que fala, só sabe que tem doença quem vai no médico. Sabe? Esse tipo de pessoa. Eu consigo entender. Eu consigo entender, tipo, assim, se você puxar esse histórico da medicina. Hoje nem tanto, mas se você tem um trecho do livro, inclusive, que diz que dependendo da doença que a pessoa tinha, ela tinha mais chance de sobreviver ficando em casa do que se ela fosse pro médico para tratar. Pensa no negócio desse. Nossa, e é muito isso, né? Tipo, a gente pensa, que legal, adoraria ser uma camponesa na Idade Média. Deus trabalhar 18 horas por dia. Mas é que também todo mundo pensa que vai ser o príncipe, né? Ninguém pensa que vai ser o plebeu que vai morrer de diarreia, né? Com 20 anos, né? Exatamente. É bem isso.
Tipo, todo mundo se imagina vivendo aquele sonho idílico no passado, sabe? E eu falo assim, a melhor época pra gente viver é o hoje, porque hoje você quer ser uma camponesa, você compra o seu chalezinho, o seu lote de terra lá, e vai ser uma camponesa. Vai viver o seu Compra as delírio. roupas, tira as fotos, tá tudo certo já, né? Posta no Instagram, ganha dinheiro com isso, entendeu? Mas pensa a realidade das pessoas daquela época. Tem um canal no YouTube que eu acompanho, que é um canal de história. Eu não lembro o nome desse canal. Eu tenho uma dificuldade muito grande com nomes. Tipo, às vezes eu gosto muito das coisas e eu não consigo lembrar o nome delas. Mas é um canal que ele é histórico e ele já faz vídeos há mais de 10 anos. Esse canal é bem antigo e ele mostra costumes da antiguidade. Então, tipo assim, ele mostra como que se vestia uma pessoa para ir trabalhar no campo. É tão cansativo que você vai pensando, mas meu Deus, pra quê? Hoje você coloca um short, uma regata, um chinelo e tá limpando a sua casa, entendeu? Aí você vê a pessoa, bota o vestidinho de baixo, o vestidinho de cima, Meu Deus. o avental por cima do vestidinho, o não sei o que, não sei o que, não sei o que, o lencinho na cabeça. Assim. É tanta roupa, tanta roupa. Deve ter morrido de insolação uma galera assim, nem sabia o que era, né? Sim, total. Não, e fora, assim, eu gosto muito de ver o folclore também, né? Um hobby que eu tenho é ler diários. Eu gosto de ler diários antigos. Tem alguns sites de museus que eles fazem esse trabalho de catalogar esses diários que eles recuperam. E aí eles colocam ali, a maioria coloca em inglês, tipo, são diários do mundo inteiro. E eu gosto muito de ler as pessoas escrevendo naquela época, e me marcou demais uma vez. Eu li um diário de 1407, o ano em que ele foi escrito. E o cara ia ter um comício na cidade, isso na Itália, e ele falando mal dos políticos. E ele escrevendo, tipo assim, toda vez eles aparecem aqui com essas promessas vazias. Não mudou nada, não. E as pessoas ficam encantadas porque eles vêm com o cortejo e cantam e dançam, mas a gente sabe que no final a vida não vai melhorar e a gente vai só trabalhar e trabalhar. A pessoa no diário dela, revoltadíssima. Mano, Uma política. Isso era 1407, sabe? E eu fico pensando, a gente tem essa ilusão de que talvez o passado fosse esse lugar romântico e bonito e tal. Mas as pessoas, a música da Elis Regina, né? Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Total. Mas você falou esse negócio de diário, tem um livro que eu não sei se você leu, mas eu já vou deixar de dica pra você e também pra quem ouvir aqui. Eu acho que você vai gostar, porque eu, pelo menos, eu achei um negócio bem diferente, que ele chama A Última Estação, se eu não me engano. O cara é Jay Parini, o nome do autor, e ele é em formato de diários dos últimos dias do Tolstói. E aí o cara conta no final, esse Jay Parini, que ele achou, por acaso, um diário de uma pessoa que acho que era um médico do Tolstói, num sebo, viajando. E aí ele deu esse clique igual você, só que ele saiu tipo assim, eu quero conseguir diário de todo mundo que tava em volta dele, tá ligado? Nossa, que legal. Ele reconstrói a história dos últimos dias do Tolstói até a morte dele, usando vários trechos de diários do médico, da mulher, que ele saiu conseguindo esses diários tudo. É bem legal a história, gostei pra caramba. Como que é o nome? Eu tenho quase certeza que é A Última Estação. Mas o cara chama Jay Parini, então talvez seja mais fácil achar pelo nome dele. Jay Parini. Eu acho que se descrever o livro no Google, ele deve achar. Já até apareceu aqui, não. Apareceu? É uma capa marrom? Meio marrom, clarinha, meio bege? Ou talvez tenha mudado a capa na edição, sei lá. A Última Estação chama. Então é esse mesmo. Legal, hein? Ele mesmo. Acho que você vai curtir, porque o cara conseguiu os diários mesmo da galera pra escrever. Diz que tem uma parte que ele emendou, tipo, uma coisa com a outra, o que faltava, então tem uma parte que é meio romantizado. Mas, assim, tem coisa ali que é diário mesmo, carta que o Tolstói trocava com outros autores e tal. Muito bom. Nossa, mas eu sou muito assim, eu sou a pessoa do vintage, né? Amo história é tipo... É que assim, eu até cheguei a cogitar estudar história na graduação, mas acabei indo por outros caminhos, por outras afinidades. Mas é uma
uma obsessão, assim, na minha vida. Eu gosto muito de estudar história e de ler e de pesquisar e tal. E essa coisa com o passado, não é nem no sentido de romantizar o passado, mas eu sou muito curiosa sobre a vida das pessoas. Tipo, assim, acho que até entrando nessa questão dos textos de novo no Threads, mas essa coisa de contar histórias vem muito dessa paixão também pela própria história da vida humana. Então eu gosto muito tanto de observar as pessoas, o mundo acontecendo, a vida acontecendo, que isso meio que se expande na hora de criar e de escrever. E eu coleciono muitas coisas, assim, tipo livros, diários. Se eu acho diários de outras pessoas, gosto de comprar também para ler e, tipo, eu tenho toda essa relação com esses objetos, de ficar pensando aquilo. Eu gosto muito da ideia de, por exemplo, assim, pega uma caneta que aquela pessoa... Ai, como que eu vou explicar essa paranoia que eu tenho? Mas, tipo, por exemplo, eu tenho um espelho, ele é feito de osso humano. Nossa. E ele foi entalhado à mão. Ele é bem bonito, assim, depois eu te mostro, eu te mando uma foto pra você ver. Você tem um espelho de osso humano que ele foi entalhado à mão. Eu comprei de um rapaz que ele herdou esse espelho do bisavô dele. O bisavô dele foi soldado e lutou na Europa. E aí trouxe esse espelho. Tipo assim, e aí eu fico pensando, cara, olha por quantos lugares esse espelho passou, as vidas que passaram por esse espelho. E quantas, tipo, eu tô perto de gente que talvez a gente nunca tivesse contato nenhum, mas agora eu tô segurando um objeto que pertenceu a essa pessoa, e eu sou fascinada nisso. Eu amo essas coisas assim, e é tipo até uma brisa que eu tenho, que aí já indo pra um lado espiritual e tudo mais, que eu falo assim, tipo, às vezes eu vejo, e gosto de fazer piada disso, as pessoas falam assim, ai, porque coisa antiga tem encosto, porque tem energia ruim, não sei o que e tal. E, cara, na minha casa só tem coisa antiga. Só tem coisa que um dia foi de alguém. 99% dessas coisas era de gente que já morreu. E, tipo assim, e zero problemas do tipo... Porque às vezes eu falo assim, às vezes a pessoa fica nessa coisa de espiritualidade e a vida da pessoa é toda errada, sabe? Ela defende super ali aquela religião, aquela crença, aquela ideia de espiritualidade, e a vida dela só desanda. E aí você, que segue todo o oposto do que ela fala, tá tendo uma vida ok, de boas, tipo, não tenho a privilegiada, né? Sou feliz com o meu trabalho, sou feliz com... Mas eu digo assim, eu sinto que tem uma energia muito boa na minha vida, sabe? Em muitos aspectos. E se fosse por isso, por coisas antigas, então, nossa, eu tava ferrada, porque é o que eu curto. E é aquela coisa, você ressignifica a energia das coisas. Eu gosto de ter esses objetos antigos e tudo mais, eles ficam espalhados pela minha casa. Então, e isso que você falou desse livro eu achei fascinante, porque eu fico pensando, cara, imagina pegar esse livro dessa pessoa. Tipo, quantos anos passaram até você pegar aquilo? Fico fascinado também de ficar vendo lugares abandonados. Gente, nossa, eu perco horas nisso. Cara, e só a ideia que o cara fala no final do livro, dele ter achado o primeiro diário, que era do médico, por acaso no sebo, eu já falo, meu, por que não era eu ali? Pelo amor de Deus, achar uma coisa dessas e poder pegar, não é? Sim, total. Não, esse lance de ler diário começou porque eu tinha uma influenciadora que eu sigo no YouTube, né? Eu sou muito apegada às pessoas que eu sigo no YouTube, que são, tipo, eu acompanho os mesmos canais há uns 15 anos. A vida inteira. Isso é, tipo, imagina a quantidade de conteúdo que a pessoa tem que fazer pra se manter na internet 15 anos. Total. E aí, assim, essa menina que eu acompanho, essa eu lembro o nome, Jessica Viu, o nome dela. É uma americana, ela é estadunidense. E ela que me despertou esse interesse em ler diários. Porque ela é tão aquela pessoa do vintage, que ela, tudo na casa dela é vintage, tudo ela compra. Tipo, não tem nada na casa dela que não seja até... Caramba. E aí eu já acho um pouco... não exagerado, mas eu acho assim um pouco que eu não conseguiria. Por exemplo, eu tenho uma geladeira moderna, eu tenho uma air fryer, né? Tipo, sabe? E ela não, ela tem até coisas assim, vou fazer pão, aí tem aquelas máquinas de manivela. Ela vive nesse fogão de lenha, né? Já bota lá dentro pra assar, né? Desse jeito. E foi ela que me despertou essa curiosidade de diários, porque ela começou a comprar diários pelo eBay, de pessoas
tipo, de tempos antigos, e eu comecei a ficar fascinado naquilo, dela lendo histórias das pessoas, ela, tipo, lê um dia comum de uma pessoa em 1870. Mano, que doideira. E eu fiquei, cara, é uma adolescente de hoje falando isso. É. A pessoa descrevendo que, tipo, brigou com os pais, ficou revoltada porque alguém na escola encheu o saco dela. Olha só. Tipo, aí você vai vendo que é tão engraçado você pensar que problemas de 1870 É o mesmo de E a hoje, pessoa- não mudou nada, né? não mudou nada, sabe? Claro, assim, detalhes tecnológicos, né? Eu comprei um livro recentemente, que é um livro de um futurista. Eu até descobri que existe essa profissão, achei fantástico. Sim. Engraçado e fantástico. Mas assim, futuristas. Que pessoas que fazem previsões para o futuro com base científica, social, política, etc. Uhum. Esse livro foi escrito nos anos 60. Depois eu posso te mandar a foto dele também. Esse livro foi escrito nos anos 60 para falar como seria a vida nos anos 2000. Caramba. E aí, errou tudo? Não? É tão engraçado. Tipo assim, tem uma parte em que ele fala sobre como nós vamos ter robôs nos anos 2000, as pessoas não vão precisar trabalhar tanto quanto elas trabalhavam. Nossa, E aí ela tá errada, menino. E aí 2/3 da nossa vida serão de férias. E aí ele colocou assim, feliz da vida de vocês que serão jovens nos anos 2000. Porque vocês vão desfrutar de um mundo em que o ar será mais puro, em que... E você lê aquilo, e aí é tão engraçado ver aquilo e ficar pensando, tipo, em que mundo essa pessoa vive que ela achou que a gente ia resolver? Errou muito, né, mano? Esse cara aí não era muito bom como futurista, não. Sim, a gente discutindo se é biscoito ou bolacha em 2024. Exatamente isso. Ai, caramba. Que Enfim, doideira, carros cara. voadores zero. Tipo, os Jetsons. Os Jetsons são de 2000. É, Sabe o desenho? sei da família do futuro lá. É mais antigo, não é? Ele é de 42. 42? 42. Caramba. Os Jetsons, eles são da época do Space Age, que é tipo assim, é uma estética que é a doida do vintage, né? A estética que eu sou mais apaixonada é a época do Atomic Age e Space Age, que era uma ideia que as pessoas tinham também do futuro, e hoje ele é conhecido como futurismo retrô. Também teve essa onda também nos anos 70. Eu acho que cada época acaba ressuscitando esse estilo. Porque agora tem gente remetendo isso aos anos 70. Quando, na verdade, nos anos 40 já existia a ideia de energia atômica e eles já estavam falando de colônias na Lua e viver em outros planetas. Tanto é que os Jetsons são desse período. E aí, o desenho, os Jetsons, se passa no ano de 2004. É mesmo? Nossa. Estamos devendo muita coisa aos Jetsons. Não é? Acho que a única coisa que é ali dos Jetsons que dá pra falar que a gente conseguiu hoje é isso que a gente tá fazendo aqui, ó. É poder fazer vídeo chamada em tempo real olhando pra pessoa, né? Que era uma coisa que tinha muito o chefe do cara do Jetson lá aparecer na tela pra falar com ele e tal, né? Chamada de vídeo e tem esteira, tem escada rolante que é esteira. Tem. Tipo, só... esteira rolante, né? Escada rolante. Tem esteira rolante, olha só. Dá pra dizer que tem Falta isso. só todo o resto, né? E esses dois já conseguiu, né? Tem robô que varre a casa. É daquele jeitinho, mas... Pode crer. É o inimigo número 1 desse robô. Não. Enfim. Anne, eu acho que a gente tá caminhando pro finalzinho aqui. Então eu queria encaminhar aqui pro final fazendo mais algumas perguntinhas para você. Ao contrário do que você estava achando no começo, que não ia ter assunto para desenrolar, eu acho que tem assunto para fazer mais episódio, inclusive, viu? Desculpa que eu super me empolgo, né? Eu fiquei... Mas é que é bom, pô. É assim que é da hora. Se deixar, só eu falo. Tocou, tipo, história, política, sociologia. Já era. Nossa, não paro mais. E aí, claro, redes sociais e comunicação, que são as áreas que eu trabalho, então, tipo, também é outro assunto que se você deixar eu não consigo parar mais.
Aí, ó, já dá pra ter esse lado aí no próximo episódio, hein? Já vai pensando aí. Super topo. Pensou num tema. Tá. Pode crer. Então, mas vamos lá. Perguntinhas. Eu queria saber sobre esse trampo seu no Threads aí de escrever. Se você tem algum passo maior em mente, ou você vai manter desse jeito que é mesmo, é isso aí? Você tem algum projeto assim que vai mais pra frente com isso? A ideia é manter assim? Basicamente, tem planos pra essa pegada tua? Eu super acho que você desenrolava num podcast nesse formato tranquilamente. Na real, na verdade, assim, o Threads, ele não foi um planejamento. Ele foi um hobby que surgiu, assim. Então, escrever ali é a minha hora gostosa do dia, sabe? E geralmente eu só consigo fazer isso de madrugada, porque o dia inteiro é muito frenético. Porque eu vejo que as pessoas, muitas vezes quando você não tá nesse mundo de trabalhar com redes sociais, parece muito que é um trampo muito fácil, muito tranquilo, ninguém tá fazendo nada. Mas na real é frenético, é pauta, é pesquisa, é gravação, é edição, é roteiro, e é tanta coisa que às vezes eu consigo parar pra olhar o Threads 10, 11 horas da noite, meia-noite, 1 hora da manhã, e lá tô eu respondendo o comentário, porque isso é uma coisa que é muito importante pra mim. Eu não gosto dessas pessoas que... Quer dizer, nessas pessoas, né? Pesado dizer isso. Mas eu tenho essa coisa de, se eu me propus a criar conteúdo, eu tenho que dar atenção para as pessoas que estão conversando ali comigo, né? Rede social é troca. Então eu gosto de responder comentário por comentário. E às vezes tem esse problema de que o Threads ele tem um bug, que às vezes a pessoa comenta e o comentário dela some. Acontece muito isso comigo. E eu fico frustrada, eu fico pensando, caramba, a pessoa vai pensar que eu não quis responder ela. Mas não é isso. É próprio bug da plataforma, não sei. Espero que eles resolvam isso um dia. Mas todos os comentários que eu vejo, que aparecem ali pra mim, eu vou responder um por um, eu leio um por um, interajo um por um. E pensando assim, eu não tenho um projeto futuro pra isso. Eu quero continuar escrevendo e usando ali como um canal de comunicação e colocando minhas histórias, minhas ideias e tal. Então eu não tenho um projeto maior pro Threads em si, mas eu tenho outros projetos profissionais que eu pretendo tocar daqui a algum tempo. Então alguns eu já tô articulando, outros não. Que nem, por exemplo, uma coisa que aconteceu muito através do Threads, porque não só as crônicas que eu escrevo, às vezes eu comento um pouco sobre o meu trabalho com redes sociais. E acaba acontecendo muito disso, das pessoas me mandarem mensagem pedindo mentoria, se eu posso fazer, enfim, avaliar a rede social da pessoa, ajudar ela a crescer nas redes sociais, E assim, hoje, na realidade que eu tenho com os meus clientes, eu não consigo fazer isso. Mas eu quero, e eu penso que, eu quero fazer disso algo acessível, porque é uma coisa que eu sinto muita falta de oportunidade. Eu vejo que muita gente tem um conteúdo legal, tem uma coisa interessante para trazer, mas justamente essa falta de tato, de conhecimento sobre as redes sociais acaba bloqueando o crescimento dela ali e tudo mais. E aí eu penso muito em, talvez transformar isso numa newsletter, transformar isso num curso, não sei. Não um curso assim, clica aqui e ganhe seus 100 milhões de seguidores. Eu não sou essa pessoa. Né? Eu tenho até um pouco de pavor, assim, com isso, de não existe, e eu gosto muito de bater nessa tecla, não existe técnica mágica, não existe solução mágica. Rede social é consistência e autoavaliação. Você tá postando conteúdo já do mesmo jeito há muito tempo e tá vendo que não tá crescendo, começa a repensar o que você tá fazendo ali. Talvez você tenha que mudar a forma como você fala, a forma como você edita, a forma como você divulga. É consistência, mas é uma consistência consciente do que você está fazendo. Avaliando, aprendendo, evoluindo. Avaliando, aprendendo, evoluindo. E é assim que a gente faz os perfis dos clientes crescerem. Né? Então, às vezes a pessoa pensa assim, tô há 1 mês tentando, não ganhei 10 inscritos. 1 mês não é nada. Tem gente que passa 1 ano criando conteúdo. 2, 3, 10, 5 anos criando conteúdo. Tem algumas influenciadoras que eu sigo que estão criando conteúdo há 3, 4 anos pra agora tá batendo 20, 30 mil seguidores. Entendeu? Claro, tem o clichê, né? Que alguns vão tentar te convencer por esse caminho. Compra seguidor, paga, entrega, paga distribuição. E isso tem gente que acaba fazendo, a plataforma vicia em te ver pagando por aquilo. Claro que, por exemplo, compra de seguidor é proibido.
Tipo, toda conta que é identificada com isso, pra ele derrubar e você perder todo o seu trabalho ali, é fácil, super fácil. Então, pro Threads eu não penso um projeto maior, digamos assim, mas eu tenho em mente que algumas coisas eu quero expandir dali. Então, tipo, talvez transformar isso numa newsletter para falar sobre crescimento em redes sociais e criar conteúdo para as redes, para ajudar pessoas a começar a trabalhar com redes sociais e redes sociais. Uma coisa que eu gosto muito e eu também quero, talvez eu acabe usando o Threads para poder falar sobre esse trabalho e aí seguir com isso, é mentoria relacionada a negócios e planejamento estratégico de negócios no sentido de marketing, publicidade, coisas mais nesse sentido. Então, estudar mercado, estudar a aplicabilidade daquele serviço, daquele produto, ou até mesmo, e é uma coisa que às vezes eu tenho vontade de pegar na mão das pessoas no Threads, porque as pessoas se abrem comigo ali e eu acho isso muito especial. Que às vezes as pessoas, tipo, eu tô passando por isso e isso na minha vida, não tô conseguindo trabalhar, tô conseguindo me relocar no mercado. E na minha visão hoje, trabalhando com redes sociais, tudo dá pra você transformar em negócio. Tudo, absolutamente todo conhecimento você consegue transformar em negócio. E aí eu tenho muito essa coisa de poder ver as profissões, os conhecimentos, aquilo que a pessoa tem e conseguir mostrar esse caminho para ela do que ela pode vender, oferecer e trabalhar com aquilo. E aí essa é uma coisa que mexe muito comigo, assim, que é um trabalho que eu tenho muita vontade de desenvolver, de poder pegar na mão das pessoas e falar, peraí, vamos resolver isso aqui. Deixa eu te ajudar nesse caminho, porque eu acho que isso pode mudar a sua vida. Porque a internet, sendo bem honesta, mudou a minha vida. Muito. Né? Eu não sou uma influenciadora, eu não sou uma influenciadora famosa. Tipo, tem alguns seguidores no Threads. Mas olhar meu Instagram, não tem frequência de posts. Eu gosto de fazer post bonitinho porque eu trabalho com isso. E acabo gostando de editar e de postar umas coisas mais bem elaboradas. Mas eu não encaro isso, não levo isso a sério. Mas eu trabalho no backstage, eu trabalho produzindo, criando e roteirizando para outros perfis, para outras pessoas. E trabalhar com isso mudou muito a minha vida porque é um trabalho que vale muito a pena. Mas eu acho que outras pessoas podem se beneficiar muito disso, tirando proveito das redes sociais. E eu quero fazer disso um trabalho que não fique pesado para mim, claro, porque, por exemplo, isso vai depender de tempo, vai depender de estrutura, vai depender de várias coisas. Então eu tenho estudado algumas plataformas para poder oferecer esse conteúdo num valor acessível, tipo, não uma coisa que vai pesar no orçamento da pessoa, sabe? Porque eu vejo, tem gente que oferece, mentoria, R$2.000. Pra quem que pode pagar isso? A pessoa tá no fundo do poço, você vai cobrar R$2.000. Eu entendo que, óbvio, eu não quero botar preço no trabalho de ninguém. Eu entendo que, tipo, se você se garante vender uma mentoria por R$2.000, eu já vi mentoria de 15, de 20, de 30 mil. Conheço influenciadores que oferecem mentorias nesse nível. Mas eu penso muito mais nas pessoas que estão ali no fundo do poço. Essa é uma parte. Quando eu escrevo no Threads, eu gosto muito de trazer essas mensagens. De esperança, de autocuidado, de pensar positivamente e tentar transformar a sua vida. Porque eu acredito muito nisso. Passei por situações muito delicadas, muito difíceis. Então eu penso em uma coisa tipo assim, R$10. Não é uma coisa que vai pesar pra pessoa, sabe? Numa newsletter, por exemplo. Eu vou poder colocar tópico por tópico, material de apoio e etc e tal. Então, e não fica pesado, sabe? Então, isso é um projeto que eu tenho pro Threads. Mas ali eu vou continuar escrevendo minhas crônicas, que eu gosto muito. E espero que as pessoas não enjoem, né? É isso. Pode crer. É isso. A última pergunta é a mais filosófica. Eu queria saber o nome do podcast, no caso. Eu queria saber quem a Anne pensa que ela é. Mais filosófica. Agora me perdi. Pesquisando na memória. Será que eu vi uma aula disso no Telecurso 2000? Sei lá, eu me vejo como pessoa comum, sabe? Tipo, uma pessoa curiosa. Curiosa, que gosta de falar, que gosta de estudar sobre várias coisas. E eu espero que uma coisa que eu tenho muita vontade mesmo é de que eu consiga deixar algo de bom através das coisas que eu crio. Tipo, isso é um desejo muito grande que eu tenho. E até acabei estudando isso na pós também, pra descobrir que isso tem a ver com o consumo de entretenimento. Porque a gente tem a jornada do herói ali, né? E a pessoa sempre tentando realizar um grande feito da vida dela.
Hoje eu já não me cobro tanto disso, porque a verdade, a gente parar pra pensar, vai ter gente que você vai perguntar assim, você sabe quem que foi Napoleão Bonaparte? Vai ter gente que vai dizer que não sabe. Sabe quem foi... Sabe quem é a Beyoncé? Vai ter gente que não vai saber quem é, entendeu? E aí a pessoa pensa, nossa, é a Beyoncé, entendeu? Na verdade, é que a nossa passagem no mundo, ela é um instante. Não adianta a gente ter esse sonho megalomaníaco de que a gente vai deixar uma super contribuição, porque, né? Mas a gente puder deixar algo de bom, um pouquinho da gente no mundo. Eu acho que isso vale a pena. É um sonho que vale a pena você perseguir. Como que eu vou fazer isso, se isso vai ser um livro, se isso vai ser um trabalho realmente, tipo... Enfim, sonhos tenho muitos, adoraria publicar livros meus, né? Eu já escrevi muitos livros para outras pessoas assinarem, porque eu sou ghostwriter também, né? Então, tipo, livro de influenciador escrevi vários. Mas eu tenho vontade de publicar algo que seja meu. Eu tenho vontade de, tipo, eu fiz faculdade de cinema, eu tenho vontade de ter um filme que eu fiz. Mas eu não sei, né? Eu vou dizer que eu penso que eu sou uma pessoa que tá tentando, como todas as outras. Que tá sonhando e que tá acreditando. E que eu gostaria de passar essa mensagem. Continue sonhando, continue tentando, continue acreditando. Porque quem sabe eu, você e todo mundo coloque algo de bom no mundo. E assim a gente torne realmente o mundo melhor. Não precisa ser um super bom, pode ser um pequeno bom. Tem muita coisa grande que começa no pequeno bom, né? Tem isso também, né? Isso. Muito bem. Enfim, cara, valeu muito, Anne, pela conversa. Como eu falei ainda agora, eu acho que tem potencial para mais episódios, até pra gente desenrolar mais brisas ainda, principalmente sobre história e sobre isso que você falou da parte do seu trabalho, que é sobre comunicação e tal. Acho que também dá para desenrolar uma conversa bem legal aí. Eu vim super preparada achando que eu ia falar de redes sociais. Eu vim bonita, assim, mentalmente pensando que eu ia falar de captação de olhar métricas, de captação de seguidores, de estratégia de lançamento. Que é tipo, eu passo o dia inteiro falando disso e eu achei que eu ia falar disso. Eu vim, olha assim, só. Esse pensamento. Mas é um universo, assim, as redes sociais é um universo. E é muito doido como tudo isso cresceu, né? Porque eu não sei quantos você tem, mas a gente que viu tudo isso nascer, chegou, era tudo mato, é muito bizarro pensar que 15 anos pra cá, o mundo era outro. O mundo era outro. Total. Era outro. Esses dias eu vi alguém fazendo uma analogia, eu não lembro quem foi, mas falava que, tipo, se você pegar um camponês que trabalhava lá em 1600, por aí, pra ele, tipo, 100 anos de avanço na vida dele não ia significar nada de muito diferente, nada de muito relevante. Aquele negócio de passar o trabalho do filho pro neto, e ia ser aquilo ali, é um camponês trabalhando ali, lavoura, tal, sem muita novidade, né? E que se você pegar uma pessoa, igual você falou agora, de 15 anos atrás, e colocasse exatamente no hoje aqui, cara, era muito mais fácil essa pessoa ficar muito mais perdida do que esse camponês se colocasse ele 100 anos para frente, sabe? Porque os saltos que a gente deu de tecnologia são saltos absurdos. Sim, tipo, sei lá, a gente nem saberia se virar, tal, assim, né? Eu acho bizarro isso. Porque, que nem esses dias, minha sobrinha me pediu ajuda pra ela andar no metrô, uma menina de 19 anos. E eu fiquei, quer dizer, tudo bem que eu já me perdi dentro do metrô. Mas eu quis dizer assim, que a dificuldade dela foi de chegar de um ponto ao outro, no sentido de, tipo, ir fazer uma entrevista de emprego. Cara, eu não sei, mas eu com 14 anos estava fazendo entrevista de emprego. Tipo... Sim. E a gente vê que, tipo, a gente evoluiu muito tecnologicamente, mas ao mesmo tempo muitas habilidades foram ficando perdidas. Né? Sim, total. É o que eu falei do GPS lá atrás. Antigamente você saberia de cabeça ir pro lugar, você decorou, né? Ou então você ia com guia na mão, né? Sim. Meu pai, ele trabalhou como office boy durante muitos anos. E ele sabe chegar em qualquer lugar de São Paulo, e eu fico chocada com isso. Tipo, sem GPS.
Ele tem na memória, assim. E eu fico, tipo, nunca na vida. Se eu andar 2 ruas pra cima da minha casa, eu não volto. Nunca mais. Eu comprar pão e não voltou. E os telefones? Muito Exato. bom. Eu vi uma piada uma vez do Afonso Padilha, não sei se você já ouviu, que ele falava exatamente isso, que ele morava no Paraná e quando ele veio para São Paulo, que ele viu como é que era o trânsito por aqui, para andar aqui em São Paulo, que ele falou, cara, eu já não acho mais que meu pai me abandonou, cara. Acho que ele veio aqui para São Paulo, ele deve estar aí preso na Marginal ainda até agora, e ele não conseguiu voltar. Exatamente. Eu tava pensando nisso, né? Como que a gente chegava nos lugares antigamente? A gente tinha que conhecer alguém que sabia como chegar lá. Sim, Só absurdo. explicar o caminho. E se a pessoa Os telefones, você lembra do tanto de telefone que a gente conseguia decorar, sabe, de cabeça mesmo, assim, o número de amigo, vizinho, pai, mãe, tudo, cara, eu não sei nem o meu direito mais. Sim, tipo, serviço, pizzaria. A gente sabia, qual que é o telefone da pizzaria? O 44, nananana. Nossa, que loucura. Até eu sei 2 telefones hoje, eu acho que 3 no máximo que eu sei de cabeça, o resto tem que ser olhando aqui no celular, senão não vai não. Eu sei o meu e do meu marido, pronto. Tipo, isso. Só. Mas é isso, Anne, foi um grande prazer falar com você. Eu espero que a gente grave um outro episódio. Muito obrigada. Manda uma mensagem, um tchauzinho pro pessoal aí, pra gente encerrar. Tchau, pessoal. Foi uma ótima noite. Foi muito legal. Acho que nem sei se vai ser de noite que a pessoa vai estar isso, mas enfim. Foi muito bom, né? Foi muito bom o convite. O papo fluiu super. Desculpem se eu falar alguma besteira. Eu me atrapalho às vezes no que eu tô falando. Mas, enfim. Manda, estamos aí. Vou adorar voltar. Foi muito legal. Show. Muito obrigada. Valeu, hein? É isso, galera. Até a próxima semana. Tchauzinho. Tchau.